Grande Jefferson. Fala, Papa. Tudo bom? Boa noite, querido. Então, aí a galera que nunca deixa de assistir está começando a chegar aí, o grande Adolfo. Eu acho que você lembra do. Eu acho que você lembra do Adolfo aqui de Recife, né? O sobrenome dele é Wassenberg. Isso! Como é que eu vou me esquecer? Cara muito querido, muito bacana, colecionava botões vitrine na época que eu tinha o vitrine do botão. Ah, ele já falou de você algumas vezes. Faz um tempo que eu não vejo ele, mas ele sempre está por aí. Entendeu? Boa noite, Elismar. O Wassenberg apareceu de volta aí. O Alex Martins já deu um alô também. O Alex já chegou, né? Então vamos lá. Jefferson, eu tomei o incentivo aí, né, de te chamar aí para essa live. O nosso objetivo inicialmente aqui em Pernambuco era falar um pouco do futebol de mesa local, sempre com algum conteúdo produtivo. Só que aí a gente viu que tem muita gente no cenário nacional que as pessoas aqui de Pernambuco ainda não conhecem, ou já ouviu falar, entendeu? E aí eu, junto com mais alguns amigos, a gente sempre conversa e teve a ideia aí de fazer um convite fiz com o Erismar, teve uma live aí que fizemos com 2 fabricantes. A verdade é que o assunto é tão bom, mas só temos 1 hora. O Instagram, ele não faz que isso. E eu fiquei muito curioso, porque eu cheguei de 2014 para cá, eu não conhecia você, né? E eu te conheci sendo praticamente o quê? Um repórter do futebol de mesa. Certo. Eu não te conhecia como atleta de futebol de mesa. Você não teve a sorte de jogar contra mim. Ah, que é isso. Mas assim, depois a gente vai conversando com um, com o outro, e eu vi que você já está há muito tempo na estrada. E aí até o Adonis, o Pedro Cisne, são pessoas que a gente ajusta essa live aí, faz uma coisa, faz outra. Aí falei, pô, será que o cara vai ter que ele topa participar? Legal, ou não a gente já tem, né? Então vamos chamar aí. Porque a gente percebe que você está dando um direcionamento hoje de publicidade, é isso que eu posso falar? É assim? É de publicidade? Mídia, né? Mídia, né? De mídia, né? Que antes ninguém fazia um pouco amador. O Éder, aqui de Pernambuco, se não me fala a memória, ele já filmou muitas finais. Tinha uma câmerazinha, estava ali no final, a Éder sempre filmava. De repente você aparece em 2018, acredito eu, se não estiver errado, né? E já fazendo essa revolução aí no futebol de mesa. Que eu ainda vou aprender a jogar para ter um jogo filmado, tá? Isso ainda vou chegar lá. Vai ser um prazer cobrir um jogo seu. Então, aí, Júlio, gerando todas essas dúvidas e alguns comentários, um fala uma coisa, um fala outra, e aí a gente entra na parte da matéria, né? De algumas perguntas para você se apresentar. Né? Então, assim, a primeira eu queria que você falasse um pouco de você, para as pessoas saberem como é que surgiu o futebol de mesa para você, qual foi a regra que você foi apresentado, né? Como foi que isso aconteceu? Fica à vontade. Valeu. Muito obrigado, Papa. Primeiramente, uma boa noite para você, para todos que estão acompanhando. Eu vejo que tem muita gente que acompanha já as suas lives. Eu gosto muito, sempre que posso, acompanho, acho extraordinário e desconfiava que não fosse mesmo o trabalho de uma pessoa só. Daí até te perguntei mais cedo hoje, né, quem estava contigo.
nessa brincadeira, porque sempre tem outras pessoas para ajudar a pensar. É assim também com o canal Mundo Botonista. Então eu, primeiramente, quero dizer que eu estou muito honrado com o convite de vocês. É um prazer estar com vocês. Quero mandar um grande abraço ao Adonis, parabenizar por esse trabalho espetacular de vocês. E vida longa esse trabalho. Eu acho que isso é sensacional. A gente está descobrindo novos espaços para o futebol de mesa acontecer. Que seja longe das mesas e longe dos ginásios só lá enclausurado, né? E também um grande abraço ao Ricardo Leandro e ao Pedro Cine também, que te ajudam nessa missão, tá bom? Bom, quando começa o futebol de mesa na minha vida, eu tinha 12, 13 anos e eu tinha um amigo de escola e o nome dele era Luiz Carlos, lá em Curitiba. Eu, nessa época, morava em Curitiba. Eu sou aqui do norte do Paraná, cidade de Cambé, fica pertinho aqui de Londrina. Mas nessa época a gente estava morando em Curitiba. E, enfim, meus pais foram tentar a vida lá e tal. E na escola conheci esse camarada chamado Luiz Carlos. Eu o reencontrei esses dias graças a essas redes sociais. É um prazer, eu mantenho contato sempre com ele agora, novamente. É uma alegria sempre falar com ele. E ali ele me apresentou o futebol de mesa, né? Um futebol de mesa... botõezinhos, né? Copa de Ouro, Gulliver, enfim. Tudo começou ali. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que começou também com ele, eu acho que eu devo isso a ele. Esse primeiro contato com a mídia que cobre a mídia esportiva que a gente fala, né? Eu peguei o gosto por mídia esportiva, por escrever sobre esportes, não só sobre o futebol de botão, mas essa coisa de ler e escrever sobre os esportes. Comecei a comprar Gazeta Esportiva, que tinha lá em Curitiba. Na época eu lembro que eu ia a pé da minha casa para os cursos no centro para economizar o dinheiro da passagem, pra, na volta comprar a Gazeta Esportiva. Eu adorava mídia esportiva, já dessa época. E o Luiz Carlos, ele foi o primeiro cara que eu vi, ele tinha um caderno, ele escrevia matérias discorrendo sobre como tinha sido as partidas que a gente jogava de futebol de mesa no chão ali, no campo Estrelão. Então, acho que ali nasce todo esse prazer, esse gosto e a necessidade mesmo de me expressar com relação ao futebol de mesa como se ele fosse um esporte. Eu acredito no futebol de mesa como um esporte e é isso que eu milito e defendo. Pouco tempo depois, o Luiz, já um pouquinho mais velho que eu, talvez 2, 3 anos, mas já começa a trabalhar, começa a ter seu dinheiro e ele conhece o pessoal do futebol de mesa mesmo oficial, né, o futebol de mesa 12 toques, que é muito forte lá em Curitiba, e aí ele me estende esse convite. Para com isso daí, vamos jogar botão oficial, você precisa ver botão oficial. E ele me levou para a praça, lá em Curitiba, onde eu conheci realmente a modalidade 12 toques e me encantei. Tudo começou lá. Se eu puder andar um pouquinho... não fiquei muito tempo depois disso em Curitiba, eu tive tempo apenas de conhecer assim, um pouquinho da regra 12 toques e comprar meus primeiros times, Papa. E aí meus pais decidiram voltar, as coisas não estavam muito bem lá em Curitiba, decidiram voltar para o norte do estado. A gente tem casa aqui, tudo, né? Vivia de aluguel lá, estava tentando a vida mesmo, né? E aí meu pai falou assim, não, chega disso, vamos voltar para cá, vamos voltar para o interior. Interior viemos. Eu fiz isso em 2015, final de 2015, eu voltei para minha terra, larguei Recife e não me arrependo nem um minuto. A única coisa que faz falta é que aqui o futebol de mesa ainda, eu estou brigando ainda para ver se consigo, luto, mas esse ano ia engrenar, eu estava com um projeto aí andando, tudinho, aí deu essa parada, mas vai voltar. Então, assim, além da sua apresentação aí, com o seu início de participações de ligas, né? Porque eu sei que aí, me corrija se eu estiver errado, vocês têm 2 ligas por questões de distância. Isso. Aí, em Curitiba, você não jogou campeonatos? Ou chegou a participar? Não cheguei a me federar, Papa. Mas quando tu voltou para o interior, ali pertinho do pessoal, tu se federou? Então, é aí que começa a história toda. Isso foi em 92 que eu volto para o interior. Aí em 92, eu chego aqui com 2 times
na sacola e sem saber quem jogava e tal. Eu tinha apenas ouvido dizer lá em Curitiba que havia futebol de mesa assim, oficial aqui em Londrina, que eram bem estruturados e tudo mais, mas eu não tinha contato com esse povo. E logo eu conheci minha esposa e comecei a namorá-la. E a minha esposa, para quem não sabe, é irmã do Ednilson, o boi. E eu vi esses meninos um dia, eu estava vindo para a casa dela namorar, no sábado, e vi esses meninos ajoelhados ali no chão, jogando futebol de botão numa varanda aqui perto. E eu falei assim, essa molecada aí, eu vou fazer essa molecada jogar botão, você vai ver só. A gente fez ali uma primeira equipe, digamos assim, com esses garotos, eu ensinei a regra a eles, a gente comendou os primeiros times, e ali começou um time que a gente chamou de Rambria. Eu batizei ele de Rambria, porque era o nome que tinha uma equipe minha lá de Curitiba, assim, fictícia, né? Eu falei, vou fazer uma equipe de verdade, um Rambria de verdade. E foi assim que tudo começou, essa molecada aqui em Cambé mesmo começou a jogar sozinho comigo, a gente passou aqui uns, 6 meses brincando junto, aprendendo regra. Aí um dia eu falei assim, acho que essa molecada tá pronta, eu vou levar eles para brincar em Londrina, conhecer os caras que jogam mesmo, federados e tal, né? Londrina já é a segunda liga, né? É a liga do interior. Isso, exatamente. Então tem duas ligas. Uma chama Metropolitana, fica na capital, e são os botonistas lá da capital, lá de Curitiba, e cidades próximas ali, São José dos Pinhais, Ponta Grossa e tal. E aqui, no norte do estado, tem a Liga União, que inclusive eu e o Vitor fundamos a Liga União, com esse nome, né? Eu acho que está fazendo 15, 16 anos, se eu estiver errado, me desculpa. E tem várias cidades aqui, cidadezinhas pequenas. Tem Cambé, que é a minha cidade aqui, tem essa molecada que jogava, tem Londrina, tem Bela Vista do Paraíso, que é um polo muito forte, de onde é o Vitor e uma rapaziada muito boa de botão. Enfim, e todo mundo aqui de perto de Londrina joga na Liga União. Tem Ponta Grossa, né? Que é o Ricardinho. Tem Ponta Grossa. Isso, Ricardinho, o Eudes Dodói, o Faro. O Faro. Só craque lá. Tirando Mantena, todo mundo é craque lá em Ponta Grossa. Cara, era isso que eu ia falar. Tirando Mantena, o resto joga. Agora sim, ir para campeonato e encontrar com o Faro é um risco. Explica essa história. No dia seguinte, tu vem se riscar um fósforo, pega fogo. Ele pega forte mesmo, ele bate forte, né? Cara, tem foi em Porto Alegre. Foi no primeiro dia, aí teve a fase de classificação, aí eu caí para prata na Copa, e eu estava em terceiro, né, no segundo dia, enfim. E aí, terminou aquele dia, eu juro que eu ia pro hotel não, que eu já estava dormindo no clube. Diga-se de passagem. Nem pro hotel você ia. Nem pro hotel ia, porque o clube, o Cláudio, né, ofereceu lá do Clube União, ofereceu uns alojamentos, era muito bom. E a gente acabou ficando lá. Só que aí eu encontro o Faro e o Manzini. Cara, a gente encontrou lá um lugar de chopp artesanal, o cara vendendo clone. No outro dia, cara, de 5 partidas eu só ganhei uma. Natural, né? Eu cheguei pro Manzini, eu fiz, filho da puta. Que é isso? Tava cego. Aí eu falei, cadê o Faro, velho? Aí eu falei, quem sabe? Tipo, tava dormindo lá no hotel. Os caras... Apagou. Os caras brincam, os caras não brincam, pega valendo mesmo. Então, desde 2000, isso foi em 2017. Desde então, quando eu vejo o Faro, eu digo, tem hora. Não é como tu quer, não. Não é mesmo. Mas enfim, essa do Faro... Fala aí. Deixa eu te contar uma coisa estranha sobre mim. Eu não bebo, cara. Eu não sei. Bebo. Não bebo nem água. Eu tô bebendo hoje para fazer graça aqui.
Mas, enfim, outra coisa que eu fiquei sabendo, inclusive isso foi em 2012, 2013, eu não sabia que era você. A questão dos vitrines, as artes, né? Foi você que começou a criar essas artes de vitrine e tentou personalizar. Conta essa história aí. Eu não. Tá. Ele escuta tanta coisa, mas aí Tá tu bom, então consegue. vamos dar crédito às pessoas corretas então, Papa. Então é o seguinte, eu me recordo que tinha acontecido um campeonato brasileiro ao qual eu não fui, que foi em... E o patrocínio, acho que foi em Blumenau. E o pessoal foi para lá e tal, e a Klopf, eu acho que fez uma parceria e patrocinou esse evento, né, de alguma maneira, e as mesas eram da Klopf, tá? Klopf, que eu acho que tem fábrica aqui no Paraná mesmo. Acontece que, assim, devido, sei lá, ao clima lá, ao calor, ao ambiente onde estava rolando esse campeonato, e também a natureza dessas mesas, os botões começaram a travar, diz que ninguém conseguia jogar botão, diz que os botões não saíam do lugar, diz que era um drama. As mesas tinham uma espécie de uma película por cima, e era uma pintura, imitando grama. E, bom, tava lá todo mundo jogando com aquela dificuldade danada, e, segundo me conta essa parte da história, o Vitor, ele observou que tinha alguém lá, acho que era aí do Nordeste, não tenho certeza se era o Armandinho quem era, mas alguém estava jogando com um botão que era fechado, ele era tampa, e ele tinha esses vazadinhos embaixo que os botões vitrine têm. Não sei se eu consigo mostrar aqui. Ai, Deus, cadê? Não vai aparecer, mas essa a gente chama de chuteirinha, tá? É isso aqui. Isso. Ok. Então é o seguinte, o Vitor olhou para a mesa e viu que o botão do cara andava. Diferente dos outros, o botão andava. Era o único botão que andava naquelas mesas. E o Vitor falou assim, mas peraí, o que diabos é isso, né? Eu sei que de lá ele já encostou no seu Lorival, perguntou sobre o botão, e o seu Lorival falou assim para ele, falecido seu Lorival, queridíssimo, com quem eu tive uma parceria depois. O Vitor falou assim para ele assim, é o seguinte, as minhas medidas são essa, você vai fazer 3 times desses daqui para mim. Que time é esse daqui? Ele falou assim, não, isso aí é o pessoal lá do Nordeste que inventou, isso aí foi o Armandinho que inventou, esses botões aí que é transparente, para decorar por baixo, eles gostam para decorar por baixo, tal. O Vitor falou assim, não interessa, eu quero esse negócio aqui porque esses botões aqui são os únicos que estão andando aqui nesse campeonato. Aí o Lorival explicou para ele, falou, não, é por causa do tipo de fluxo de ar que gera esse tipo de chuteirinha. Não, beleza, pode fazer. Aí eu sei lá, demorei um tempinho para encontrar o Vitor, talvez 2, 3 meses. Um dia a gente pegou um ônibus junto, indo para Ivaiporã jogar um campeonato aqui perto, 150 quilômetros aqui. Ele tirou da maleta esse negócio e falou assim para mim, Jefferson, isso daqui é o futuro do botão. Eu falei assim, credo, mas que negócio estranho isso daí. A gente jogava só com argola, né? Ele falou assim, não, cara, isso aqui é o futuro do botão. Eu dei uma teimada, eu não gostei do modelo, não sei porquê, eu olhei para aquilo e falei com um certo desdém, né? Aí, Papa, o Vitor fez muita força, faça-se justiça aqui, ele fez muita força para que eu comprasse aquela ideia do botão vitrine, por algum motivo. Cheguei um dia para treinar em Londrina com ele aqui no ginásio do Moringão, ele falou assim, dá um chute com esse time. Aí eu chutei, pá, aí ele dá outro, pá, chutando. Falou assim, viu, esse botão é maravilhoso, esse botão corre mais que os outros, esse botão não sei o quê. E ele tinha preço pelo time, mas ele falou assim, escolhe um dos 3. Ele tinha 3 Flamengos, um vermelho, um preto e um branco. Ele falou, escolhe um time desses aí, eu vendo pra você. Só pra você conhecer esse time. Eu falei, então me dá esse branco aí. Peguei aquele time branco, já com maldade na cabeça. Eu falei assim, vou fazer aqui um Real Madrid, que eu adoro o Real Madrid, né? Vou fazer um Real Madrid pra mim e vou... Mas daí ali eu via a possibilidade de... Falei, é diferente de argola, isso daqui eu posso decorar de verdade, eu posso mandar brasa no Photoshop aqui e fazer o que eu quiser. Esse primeiro Real Madrid que eu fiz, eu tenho uma peça dele guardado só, porque ela é histórica, assim, foi a primeira leva que o Lorival mandou desse botão. Esse botão não tinha nome ainda, era um botão tampa. Aí eu comecei, aí no final de semana seguinte fui treinar com aquele time, todo mundo viu aquela arte naquele botão e falou, que isso? E aí já voltei com várias encomendas e a galera toda. Eu cheguei a fazer, em 5, 6 anos de vitrine do botão, eu fiz
1.800 projetos, mais ou menos, Papa. E, Eu e, desenhei é, 1.800 projetos. e é verdade que você tentava padronizar não, não repetir. Isso. Eu tinha como premissa isso. Então eu criei um site chamado Vitrine do Botão, era uma marca para vender botões, só do modelo Vitrine. Esse nome Vitrine fui eu que inventei. Quem deu nome ao modelo fui eu. Então o seu Norival gostava de dizer sempre o seguinte, que o Armandinho era o pai do modelo Vitrine, porque ele foi o primeiro a pensar essa coisa de decorá-lo por baixo. Mas o modelo era diferente, não era como esse. Não tinha essa borda, Papa. Então ele tinha a transparência por inteiro aqui. Então esse modelinho aqui que a gente chama de vitrine, ele vem desse jeito aqui para ser decorado, certo? A gente decora ele por baixo nessa área aqui. Mas ele tem acrílico colorido em volta, certo? E aí esse modelo, aí o seu Dorival fabricou, então ele fala assim, ó, o Armandinho é o pai, eu sou a mãe e o Jefferson é o padrinho, porque foi ele que deu o nome de vitrine. E aí a gente foi jogar, só jogava argola, né, nos campeonatos brasileiros. A gente chegou em campeonatos brasileiros que tinha assim, pau a pau, meio a meio. 100 botonistas jogando argola, 100 botonistas jogando vitrine. Foi uma espécie de revolução. Mas eu devo dizer que o Vitor tem uma boa participação nessa história, porque foi ele que sacou que o botão era jogável e tinha futuro, realmente, né? E realmente desenhos, assim, eu fiz todos exclusivos. Quando alguém me encomendava uma arte, eu fazia um projeto exclusivo para aquela pessoa. E foram muitos os casos de pessoas que se apaixonaram por algum desenho e falaram assim, eu quero um igual. Eu falei assim, não, igual eu não faço. Cada um merece o seu modelo e você é dono do modelo, né? Recentemente, eu não me lembro quem é o fabricante de goleiro do Rio de Janeiro. Sim. E eu faço seleções da Copa de 94. E o cara lançou um goleiro da Irlanda. Não tinha o PIN, mas era o uniforme do goleiro da Irlanda. Perfeitinho. E aí dentro era quadricular. Se tu pesquisar, tu vai ver. A camisa era a mesma. Pô, eu fui no Instagram do cara, digo, eu quero esse goleiro, que eu tenho a Irlanda. Ele disse, já está vendido para o Pará. Provavelmente era um goleiro de dadinho. Certo. Eu disse, faz um para mim. Ele fez, não repito. Eu disse, então faz o da Noruega. Só invertia, em vez do amarelo, era vermelho. Ah, sim. Mas se não me engano, foi a Adidas, de 94. Ela fez prática. Só o goleiro do México, Jorge Campos, que foi uma camisa diferente. Mas muitas das seleções eram um padrão só. E ele disse isso, ele fez, eu não repito. O goleiro é do rapaz do Pará, eu te faço esse aqui que tu tá me mandando. Mas o outro eu não faço. É triste porque a Irlanda vai ficar com o goleiro com PIN, normal, parecida lá, com o time. Já a Noruega não. A Noruega vai ficar com o goleiro, com o uniforme padrão da Copa. Dei que sorte. Legal. Eu dei sorte. Entendeu? Mas isso então, é uma questão, Papa, de respeito com o cliente, né? Porque eu tinha um cliente que me procurava e ele sabia que eu ia fazer um modelo que ia ser só dele. E na verdade, para garantir um prazer meu também, que é esse de criação. Eu amo criar, eu vivo em estado de criação o tempo todo. E assim, para finalizar um pouco aí da sua trajetória, eu acho que como atleta, né, e participando em termos de criação, onde está? Eu cheguei em 2014, mas só te vi em 2018. Tu tinha parado, tu tinha se afastado. O que houve nesse período que tu deixou de aparecer? Certo. Eu acho que eu me afastei das competições nacionais por um bom tempo. Assim, eu tinha perdido um pouco dessa coisa de viajar, sei lá, se por outros compromissos, enfim, por estar envolvido com outras coisas, outros projetos. Eu sempre estou inventando alguma coisa para fazer. Nunca deixei de jogar botão. Isso eu joguei desde sempre, né? Desde que conheci. Mas essa coisa, esse pique de viajar e tal, eu tinha deixado um pouco de lado. E até assim, lamentei alguns episódios. Por exemplo, o Ednilson, que foi o menino que eu ensinei a jogar botão, né? Das primeiras paletadas, meu cunhado. Eu perdi de vê-lo jogar final de brasileiro, por não estar lá, né? Por não dar um apoio e tal. E foi uma coisa que eu lamento. E se eu pudesse fazer diferente, acho que eu faria. Brasileiro acho que não pode perder, de jeito nenhum. O meu primeiro brasileiro foi em 2014, em Curitiba. Eu acho que o estado que eu mais joguei até hoje foi Curitiba. Eu já estive lá em 2014,
voltei para Londrina em 2016. Teve Blumenau de novo, não foi? 2018. Teve sim. Não me recordo se é 2018. exatamente 18. Uhum. Foi 18 brasileiro, foi quando eu vi a primeira transmissão. Não. 18 foi Londrina, querido. Então, justo, errado. Eu tive no Paraná, vamos dizer. Eu estive em sim, Paraná, perfeito. Eu estive em 2014 em Curitiba, 2016 em Londrina, e onde eu descobri um pub irlandês top. Aqui é moda esse negócio. Em 2018 eu voltei só para ir nesse pub. Cheguei até um dia antes. Para curtir a ressaca. 2 dias. Eu digo, eu vou até antes, chegar cedo. Para voltar nesse pub. Daqui, inclusive, eu sempre reclamei. Eu digo, porra, Londrina, Paraná fez competições um ano sim, um ano não. Um ano sim, um ano não. E para Pernambuco, eu já até falei isso em outras ocasiões. Aí digo, vamos mandar mais torneio para cá, que a gente também precisa. A gente também justo. A gente também tem que mostrar os pratos da casa. A gente tem com certeza aqui. Só que são pessoas que, infelizmente, ainda não têm condição, não têm uma estrutura, não têm um planejamento, né, para poder estar viajando. Meu brasileiro... E assim, eu acho que vocês aí do Nordeste, de maneira geral, Papa, não é muito sacrificado, na verdade, né? É o cara que para jogar um campeonato brasileiro, em geral, como os campeonatos quase sempre são aqui nesse eixo de baixo, né? Metade de baixo do Brasil, vocês têm que estar sempre preparados financeiramente, né? Sempre, de alguma maneira, se preparando, correndo atrás de apoio, enfim, é muito difícil. Para vocês é mais difícil ainda, né? Eu acho que vocês aí gostam mais de botão do que a gente aqui. Não é possível. Rapaz, eu acho que sim. Porque o que eu já fiz para jogar botão, eu já fiz praticamente o meu filho nascer. É uma parada meio louca. Mas o médico ficava do pré-natal, quando entrou para o 8º mês, não sei. Toda segunda-feira ele ia e dizia, nasce a qualquer momento, nasce a qualquer momento. E eu digo, bicho, só falta um mês para o brasileiro do Rio de Janeiro. E você já dá apreensão ali. Estava naquela pressão. Eu disse, eu não posso viajar com a minha esposa sem ter nascido ainda o menino. Vai ficar muito feio. Eu fui, faltando 4 semanas para viajar, o médico, a qualquer momento. Faltando 3 semanas, a qualquer momento. Faltando 1 semana, cara, eu já fui decidido. Quando ele disse, isso foi numa segunda, ele fez, a qualquer momento. Aí eu fiz as contas. Aí eu disse, se eu tenho certeza, ele tem, eu digo, eu quero amanhã. Escolhi aqui, vou escolher a data. Amanhã. Por que amanhã? Porque eu tinha mais 1 semana com a criança, se recuperando, qualquer situação, e iria viajar tranquilo. Eu digo, já estava com a passagem comprada, esse menino tem que nascer. E ele, a qualquer momento, eu disse, não, velho, tu vai nascer. E nasceu. História maravilhosa essa. Não, essa eu não conhecia ainda. Não, duvido de aparecer um louco feito esse. Mas na hora o médico olhou para minha cara, minha esposa olhou assim e fez, mas ainda falta comprar alguma coisa. E faltava, sair daqui eu vou e compro. Mas esse menino nasce amanhã, no 7º dia, que é a volta para o médico vai dizer que está tudo bem, e na quarta-feira eu pego o voo para o Rio. E eu já vi essa loucura, cara. É foda. Muito bom. Agora... A gente faz. Faz. Sempre tem loucuras para isso. Agora, você já se apresentou e é o que a gente tem falado, que você tem revolucionado o futebol de mesa. Né? Eu tenho grupos de amigos que não jogam botão e eu encho o saco deles, sabe como? Mandando os vídeos do YouTube que tu lança. Aí eu vou lá e, jogo nos caras, entendeu?
Aí sempre aparece um e faz, pô, que besteira, que bobagem. Assiste o jogo, vê a situação, né? Fica só criticando, vê como a parada é profissional. Pô, eu sei que eu comecei a mandar isso para uns grupos, qualquer grupo daqui da minha cidade, e o cara viu a final de Londrina, a primeira. Correto. É que me parece que a segunda final ficou um pouco maior, ficou 50 e poucos minutos. Quando o pessoal vê isso, que não é eu que corre. Mas a Se o primeira. cara não é do botão, né? É uma desanimada. Ele não vê. Mas a primeira que você fez ficou, parece que foi 26 minutos. Aí essa é a que eu mais consigo divulgar, que eu digo, porra, adianta aí e ver a metade para ver o sistema e tal. E eu sei que eu fui para um sul-americano na Argentina e eu chego numa farmácia, o cara me para. Pois, cara, quanto é que tu ganha jogando isso? Aí eu, depende do contrato. Pô, eu tenho que sacanear, depende do contrato. Não, tu tá jogando pelo Colombo, eu disse, ele comprou meu passe da ABB de Caruaru, e aí eu vim jogar e vim representar aqui a cidade. Aí começar a rir, digo, não, pô, é um hobby, fica tranquilo. E isso aí a gente mais gasta do que ganha. Isso é fato, ganha o prazer. Aí quando eu comecei a encher isso, e eu vi que isso, até que as pessoas que não conhecem, que não gostam, dá uma espiadinha lá. E aí eu te pergunto, quando foi que surgiu essa ideia de você, querendo ou não, você vai revolucionar o futebol de mesa? Obrigado pela pergunta, Papa. O mundo botonista é uma coisa pela qual eu estou muito, muito, muito apaixonado agora. Dedico muito do meu tempo ao mundo botonista. E uma das coisas mais maravilhosas que ele me trouxe foi assim, amigos, assim, de todo canto. Você estava falando que você passa aí para os grupos e tal, é uma quantidade. No começo eram assim, as pessoas que me conheciam, né? Sei lá, até o final de 2018, né? Ali meados de 19, era a galera que me conhecia, a galera do botão e tal. Agora é gente do Brasil todo, gente que joga outras modalidades. Isso é o grande barato. Eu tenho a impressão que se tem um legado que o mundo botonista pode deixar, é essa coisa de superar essas distâncias, né? Porque o Brasil é um país muito grande, mas tem gente que ama botão em tudo quanto é canto. A verdade é essa. E longe de mim pensar que futebol de botão é 12 toques. Futebol de botão é muito mais do que isso. Futebol de botão é uma expressão do amor das pessoas pelo futebol, né? E a pessoa gosta tanto do futebol que ele quer fazer o futebol acontecer nas mãos dele, ele quer ter isso perto, as cores do futebol. Foi assim que eu me apaixonei Foi assim que eu me apaixonei pelo futebol também. O futebol de botão e o futebol, para mim, vieram juntos. Então, como é que nasceu isso do ponto de vista mais estratégico? Foi quando, como presidente da Federação Paranaense aqui, eu estava presidente da Federação Paranaense, me veio o direito de sediar o Campeonato Brasileiro, né? Aí eu falei assim, peguei aquilo, né, como responsabilidade. O futebol de mesa do Norte aqui estava meio em baixa, não tinha tantos adeptos. Eu acho que tinha um pouco a ver com os nossos materiais, que já estavam um pouco envelhecidos, sabe, Papa? Mesas velhas, travinhas velhas, tudo descascado, aquela coisa. Vamos fazer um campeonato brasileiro. Você sabe como é que é fazer um campeonato brasileiro. Você compra 50 mesas novas, traves novas, você gasta 20 mil reais de equipamento, né? E bolinha, etc. E fora os insumos, né? Caneta, tudo que é necessário. E aí eu falei assim, caramba, eu vou fazer o 30º Campeonato Brasileiro. É histórico esse negócio, cara, 30 edições. Aí eu falei, tá, como é que eu mexo com as pessoas? Aí eu comecei a olhar a internet e tal, falei assim, não é possível, cara, que eu fiquei velho e ainda não aconteceu aquilo que eu imaginava que ia acontecer. Não tem onde as pessoas procurarem informação sobre o meu campeonato. Onde é que eu vou publicar? No site da Confederação Brasileira? Se a gente visitar o site, desculpe a crítica, mas se a gente visitar o site da Confederação Brasileira,
eu acho que a última atualização desse site já faz mais de ano, né? Então, assim, longe, não é uma crítica negativa, mas assim, nós botonistas não nos preparamos para alimentar essa nossa paixão o resto do ano. Você vai lá, eu tenho uma vaga pelo meu estado, eu pago a minha inscrição, eu vou lá, viajo, por mais longe ou perto que seja, vou lá, jogo e volto para casa e acabou. E até a cobertura disso que aconteceu lá naquilo lá, o que virou história, era o 30º Campeonato Brasileiro, onde é que eu vou ver? Que eu fui o 6º colocado da categoria prata, que eu joguei a final da prata, ou que eu joguei a bronze e fui campeão. Então, onde é que aparece isso para o botonista? Então não existia, eu percebi que não existia mídia para o botão. O modelo de cobertura ao qual eu já tinha, inclusive, me dedicado em outros tempos, né? Um blog, colocar os resultados do campeonato que aconteceu no final de semana, aquela coisa. Era um modelo ultrapassado. Eu via que as pessoas acessavam o blog lá, quando acessavam, e mal liam a matéria, não deixavam comentários, não prestigiavam aquela publicação, e aquilo dá trabalho para quem fez, né? Então eu pensei assim, puxa, por que as pessoas não param aqui para ler essas notícias? Por que as pessoas não... Porque provavelmente não é o que as pessoas querem ver. Possivelmente não é legal isso daqui. O que está faltando para o botão? Está faltando para o botão ter um lugar que as pessoas possam buscar informação sobre os campeonatos que estão acontecendo, que já aconteceram, que vão acontecer. As pessoas têm que se encontrar, essa comunidade do botão. Porque né, tem botonista em todo canto que vem para jogar um campeonato brasileiro. E aí eu comecei a querer explorar um pouco essa coisa de marketing digital, não, mas de mídia digital mesmo. Né? Fizemos um publicitário aqui de Londrina, chamado Américo. Ele tem uma empresa chamada Gera Ideias, que eu acho bem bacana. E ele foi um cara muito cortês e me ensinou bastante coisa. Eu vou só compartilhar uma historinha para você dele, de uma dessas reuniões nossas, que me inspirou, que me guiou muito nesses 2 anos de existência do canal. Eu cheguei para ele e falei assim, nós queremos cobrir um campeonato brasileiro de futebol de mesa. Eu quero vender espaço, mídia. Eu achava que ia ganhar dinheiro com esse negócio. Lê do engano, né? Aí ele falou assim, legal, o que é isso daí? Que jogo é esse daí? Eu falei, é futebol de mesa. Ele falou assim, futebol de mesa? Peraí. Aí ele abriu aquela telona dele lá, né? Publicitário. Futebol de mesa. Apareceu um monte de imagem no Google de pebolim. Sabe o pebolim? Futebol de totó? Isso aí que é futebol de mesa, tá? Pro Google. Isso aí que é futebol de mesa. Aí ele falou assim, mas que futebol de mesa é esse? Não é esse aqui? Eu falei, não. Ele falou assim, mas o que é futebol de mesa? Eu falei assim, não, é futebol de mesa, é futebol de botão. Aí ele falou assim, futebol de botão. Então vamos digitar aqui, futebol de botão. Aí aquele monte de imagem, amadora, tal. Aí ele procurou no YouTube. Nada. Muito pouca coisa, imagem de celular tremida, até tinha umas partidas filmadas e tal, escuro, o cara segurando o celular na mão e tal. Ele falou assim, cara, é um esporte muito amador, né? Não tem nem registro desse negócio aqui. Quem que são os craques desse esporte? Eu falei para ele assim, tem uns caras bons nesse negócio aí. Mas quem? Eu falei, tem aqui no Paraná. O Pelé desse esporte talvez seja o paranaense, que é o Robertinho, o cara já ganhou 10 títulos nacional. Aí ele falou assim, é mesmo? E quem mais? Eu falei assim, tem o Quinho, o cara é campeão mundial. Tem o Jefferson em São Paulo, campeão mundial. Não sei o quê. Ele falou assim, certo. E por que eu não conheço esses caras? Ele virou para mim e perguntou, por que eu não conheço esses caras? Porque eu nunca ouvi falar desses caras. Eu falei assim, porque eu não sei por quê. Porque o esporte é amador, é pequeno, não sei o quê. Ele falou assim, pode ser o contrário. Você já pensou que pode ser o contrário? Talvez eu não conheça o botão porque eu não conheço os caras. Porque o cara, ele me deu um norte. Ele falou assim, Jefferson, você vai ter que transformar esses caras em ídolos do esporte. Esses caras são referências. Esses caras, as pessoas querem vê-los jogando. Se o cara faz muito bem feito, se ele é o melhor do mundo fazendo um negócio, alguém tem que cobrir isso. E ele tem que ser famoso por isso. Né? Então, assim, aquilo já mudou um pouco a minha cabeça. Dali, daquelas reuniões, eu saí com algumas premissas. É lógico que eu não tinha equipamento para isso. No primeiro brasileiro aqui, eu aluguei parte do equipamento, comprei outro. Estava muito empolgado. Até hoje eu não parei de comprar equipamento. E
eu conheci uma pessoa muito bacana aqui da minha cidade, que é pai de um aluno meu, que eu sou professor, né? Pai de um aluno meu, o nome dele é Roberto. Ele estava na filmagem desse brasileiro que você vive compartilhando a final por aí. Ele é o cara que segura a câmera, ele é câmera mesmo, né? Profissional e tal. E esse cara me ajudou, no começo era eu e ele. Depois a gente agregou o Alex no meio do campeonato, porque a gente viu que a gente não estava dando conta. O Alex apareceu lá, parecendo um anjo. Olhou para mim e falou assim, posso ajudar vocês? Falei assim, meu Deus do céu, vem para cá. E acho que foi ali que tudo começou, na verdade. E eu aprendi muito com o Roberto também, sobre imagem, sobre audiovisual, Papa. Ele me falou o seguinte, futebol de botão é um jogo pequenininho, certo? As peças são pequenas e tal. E as emoções dos jogadores também são emoções pequenas. A gente vai ter que dar um jeito de captar essa emoção, porque vídeo sem emoção não existe. Vídeo é emoção. Então você vai ter que pegar esse cara ali, você vai ter que pegar esse cara em close, você vai ter que pegar esse cara tremendo numa bola difícil, a maneira com que ele se posiciona, o olhar desse cara saindo da paleta dele pro gol e tal. Ele me deu grandes toques com relação a isso também, e foi aí que eu comecei a vender algumas máquinas que eu tinha comprado errado e comecei a investir em outras, porque se o botão é pequeno, você precisa de filmadoras bem pequenas para filmar ele, na verdade, para pegar esses detalhes. Você precisa de câmeras sobre a mesa, perto do botão, que são as câmeras atrás do gol, que eu bolei por último agora, e aquela câmera em cima ela é muito importante, mas tem que ter uma câmera viva ali balançando, que é o cara que faz aquele serviço de se aproximar e se distanciar da mesa, né? Precisa ter esse alguém filmando para dar essa emoção e a visão também de quem está assistindo de perto o jogo, né? Então, basicamente, o que eu aprendi foi isso. Isso é o canal. Eu tenho me surgiu, me lembrei agora de algo, uma curiosidade minha. Por que eu também não sei, aí tu vai me explicar. Por que só tem poucos jogos na mesa de gravação? Não podia ter uma rodada, não sei. É uma questão técnica e é uma questão também de escolha, Papa. É uma escolha por uma questão de qualidade. Então, assim, vídeos ao vivo, fazer um vídeo ao vivo hoje é muito simples. Pegar um celular, você pode fazer com um celular. Pega um vídeo e faz uma transmissão de uma partida ao vivo. Mas eu não conseguiria, numa partida ao vivo, sem ter a instrumentação necessária, uma mesa de corte, uma mesa de som com várias entradas, microfone sem fio, que a pessoa possa andar com esse microfone, lá fazer entrevista e tal. Eu não poderia colocar tudo isso ao vivo sem uma estrutura bem mais cara do que aquela que eu era capaz de ter. E, a princípio, eu comecei a pensar. Quando eu fui fazer o brasileiro aqui em Londrina, eu pensei, não, eu vou fazer ao vivo esse negócio. É ao vivo, vai ser o primeiro brasileiro transmitido ao vivo. E daí, logo eu me deparei com os custos, falei, não, impossível fazer isso, eu teria que alugar um link para fazer isso de uma maneira decente, seria muito... Mas para cada jogo, complicado. Para cada jogo você tem um custo, mesmo você filmando e jogando para o YouTube depois? Então, daí que tipo de transmissão é essa, Papa? Essa que é a grande... Foi onde eu me deparei, na verdade. Tipo assim, eu quero uma transmissão que seja feita com uma câmera, por exemplo. Não era esse o modelo de transmissão que eu queria ter. Isso que você consegue mostrar para os seus amigos que nem são do botão e eles ficam impressionados, falam, nossa, é profissional. Um outro cara bacana que veio me contar um testemunho bem legal foi o Renato Borges, lá de Goiânia. Um abraço para ele. Nós chegamos para jogar o Interclubes lá em Curitiba, lá em São José dos Pinhais, esse último evento nacional que a gente teve em novembro, né? E ele chegou para mim e falou assim, cara, a gente perdeu lá o apoio do Goiás, que a gente estava há bastante tempo, e aí nós fomos atrás do Atlético Goianiense para conseguir apoio, uma sala, um lugar para treinar e tal. E aí eu comecei a falar com o cara lá, falei, vocês não querem, tem espaço, como é que a gente pode fazer para levar um departamento de futebol de mesa lá pro Atlético Goianiense e tal? Aí disse que o cara tava meio assim e tal, ele pegou e sacou o celular e mostrou um vídeo para ele.
de uma partida com aquela, com câmera, com replay, de trás do gol, com os caracteres, com a entrevista antes, tá? Com aquele tratamento de imagem, de luz, etc. O cara na hora, ele me contou isso. Jefferson, o cara na hora falou assim, não, louco, meu, o negócio é sério, o negócio... Então eu acho que o porquê do Mundo Botonista ter feito essa opção? Eu queria fazer uma coisa que nunca tinha sido feita. Porque essas transmissões ao vivo são feitas já. Se você pegar o pessoal do Dadinho, eles fazem transmissão ao vivo já faz bastante tempo. Devem ter um know-how bom. Devem ter um know-how bom sobre isso. Só que aí eu pensei o seguinte, beleza, eu vou fazer um campeonato brasileiro ao vivo. Quem é que vai ver esse campeonato brasileiro? Porque o Botão, Papa, eu não me engano muito com ele, sabe? Eu sou muito apaixonado, mas eu não me engano. O Botão, ele não é tão grande assim. O esporte em si, organizado, federado, ele não tem esse lastro todo. E, sei lá, talvez 90% das pessoas que são o alvo do meu vídeo, que assistiriam de fato aquela partida inteira, muito interessados, estão lá no ginásio que eu estou transmitindo o jogo, já estão lá, estão jogando, não vão estar vendo esse vídeo ao vivo. Então não tem por que eu fazer uma transmissão ao vivo. Eu prefiro deixar um material super bem acabado, que o futebol de mesa nunca teve. Replay, câmeras diferentes, né? 5, 6 câmeras, entrevistas, etc. Matérias, do que eu ter essas transmissões, esse mundaréu de transmissão ao vivo, deixar lá uma câmera ligada e, sei lá, as pessoas entram, fica lá o dia inteiro, passando um monte de gente, ele não sabe nem quem está jogando, nem quando está o jogo, ele não se aproxima da mesa, ele não tem emoção. Foi uma opção que eu fiz mesmo, entendeu? E por quê? Respondendo... Pode falar. Assim, eu concordo com você, mas o que eu falo é o seguinte, eu acho que essa Copa do Brasil que teve o ano passado lá em Friburgo, já teve isso, você conseguiu lançar mais jogos. No ao vivo, você diz? Não, no ao vivo não, no YouTube. Ah, tá. Você, na verdade, você quer saber por que eu não faço mais jogos no mesmo período, né? Não, é uma limitação também. técnica. Eu entendi. É uma limitação técnica também, Papa. Por exemplo, eu trabalho com câmeras pequenas. Eu precisaria ter mais cartões para fazer isso. E essas câmeras têm que ser alimentadas, né? Então você tem questão de bateria, de câmera, tudo isso é controlado, ele dá bastante trabalho. Então você precisa selecionar partidas mais relevantes, mais interessantes. Não é que os outros jogos de todos não sejam interessantes, mas como eu falei para você, nós temos algumas pessoas que despontam no esporte. Esses caras têm que serem destacados, têm que ser destacados de alguma maneira, né? Eles são os astros desse esporte, né? Então, acho que o motivo principal é esse, é uma questão de limitação técnica. Eu preciso focar em fazer bem feito 2 partidas por tarde, por exemplo, e guardar esse material como ouro e depois editá-lo de maneira que ele fique um negócio para perdurar anos, né? Essa final do Brasileiro que você vê e passa para os seus colegas direto, existe uma média até hoje, já 2 anos depois de que o campeonato aconteceu, de mais ou menos umas 100 visualizações por semana desse vídeo. É muito engraçado isso, né? Depois de ela é mais assistida do que a de 2019. Sim, eu acho que também houve uma coisa de se alastrar pela internet, né? Assim, outro dia comecei a fuçar lá no canal e percebi que ele estava meio escondido, o vídeo da final de Blumenau. Não, como eu estou te falando, eu já escutei, 52 minutos, cara. Aí eu digo, beleza, tem uma de 20 e pouco, pronto, tem uma de 26. Não, legal você ter falado isso, a questão da extensão, porque isso tem muito a ver, né? O público do YouTube não é um público com muita paciência, né? Ele começa a assistir e fala, Maria, tá demorando demais, e ele já vai pro próximo, né? Aliás, o próprio... Difícil, não é fácil, né? E também é uma escolha minha. Também é uma escolha do canal. Os da Copa do Brasil você fez, eu acho que foi muito bem o tempo. Não ficou um vídeo cansativo. E você tem que assistir o jogo, você tem que escutar o atleta antes, né? Tem aquela palhinha antes. Aí no final vai ter aquela entrevista lá com o cara que ganhou e tal. Então, ela não ficou cansativa. Eu às vezes, na minha loja, assisti os 3 jogos. Assisti o do Joaquim com o Teruel, o do... acho que é do...
Teve um Maia. jogo muito legal do Rodolfo também. O Maia também jogou um jogo muito massa. O Maia com aquele rapaz... Contra quem foi o Maia? Isso, me fugiu o nome, o Varoli. Perdão, o Varoli. E também teve o Maia com o rapaz do Vasco. Esqueci agora. O Igor, né? O Igor. Que foi a partida decisiva. Isso. Foi. Aí, e tava do lado da mesa, Christopher com o Filipinho, os dois disputando. Então, assim, em termos de... Tá ali assistindo. Eu acho que nessa posição aí, nessa linha, dá para a gente incomodar os que não praticam com um tempozinho menor. Você está aí, ó. Ou até o melhor de momento do campeonato, sei lá o quê, uma coisa assim. Teve uma vez que eu fui expulso de 3 grupos. Em 2018. O que você afrontou? Valdomiro, teve um dia que Valdomiro gravou mais de 100 gols. Certo. E jogou tudo no grupo. O que é que eu fiz? Também. Removido. Aí depois eu fui lá nos caras e digo, me bota de volta que eu mandei sem querer. Eu mandei sem querer. Me bota aí, vai. Foi sem querer. Não precisa abrir, não. Porra, mandasse mais de 100 vídeos, porra. Eu digo, é pra dividir a emoção que eu tava tendo. Vocês não estão entendendo. O Cláudio Mastrangelo, lá do Rio Grande do Sul, tá lembrando que um dos jogos mais legais transmitidos dessa Copa do Brasil foi do Master, o Rodolfo, que acabou campeão, contra o Manuel Moura. Foi um jogo muito legal. Eu não assisti, eu já vi lá, eu vou assistir esse jogo. Mas saindo desse foco, né, que você está fazendo as edições dos jogos, aí você agora reforça com aí esquecendo o que você lança todos os domingos. Puta música tu colocou do Pixies, tá? Eu gosto da entrada, porque foi uma banda que eu vi em 2014. Eu tive o prazer de ver eles em São Paulo. Né? Eles são maravilhosos. Cara, aí você bota aquela música assim, de pô, velho, é rock and roll. Eu assisti. Aí eu tô assistindo mais vezes, eu tava mais nos podcasts. Mas de repente você surge com isso. E a sua ideia, até quando? Ou você acha que um dia isso vai parar, vai preparar alguém para seguir, vai querer ficar até onde der para você? Qual a tua ideia para isso? Olha, Papa, é o seguinte, eu não tenho essa coisa de cronograma. Vou fazer por um tempo e, enfim, não é assim que nasceu o projeto, né? Na verdade, o projeto, se a gente olhar, ele está nascendo ainda. Porque ele era um canal no YouTube para fazer cobertura só dos eventos. Aí eu descobri que os eventos são muito estanques. Os eventos acontecem em metade do ano só, os eventos nacionais para eu cobrir. Campeonato Brasileiro já é no meio do ano, depois tem Copa do Brasil, depois Interclubes. É tudo segundo semestre. É como se 6 meses não acontecesse nada. Meu canal ficava lá parado, congelado. Aí eu falei, não, vou fazer outra coisa, vou transformar o meu site, que é só institucional, num portal. Vou começar a chamar os caras para escreverem, pessoas que gostam de escrever. O primeiro a aparecer foi o Carlos Cláudio Castro, aí do Ceará. O Carlos Cláudio é mais maluco que nós, hein, velho? Pensa num cara que come botão com farinha de manhã, no café da manhã e na janta. Eu não conheço ele. Não. Então, o Carlos Cláudio, eu promovi ele a chefe de redação desse portal. Por quê? Porque começaram a chegar pessoas. E assim, eu dei muita sorte. Pessoas muito bacanas começaram a chegar. Por exemplo, o Quinho, eu queria muito convidar ele, mas ele já tinha buzinado na minha orelha lá no Interclubes, que ele comentou a final do Interclubes entre Vasco e Círculo. O Quinho já tinha falado. Meu,
Você vai ressuscitar o Doutor Regras, cara, que era muito bacana, lá da época do Futebol de Mesa News, me chama, eu também escrevia naquela época, me chama que eu ajudo, contribuo e tal. Aí eu já fiquei com aquilo guardado, falei, o próximo vai ser o Quinho. Então na sequência veio depois do Carlos Cláudio, veio o Quinho, daí a gente começou a arranjar dias para colocar esses caras. Então o Carlos Cláudio na sexta-feira falando sobre regras, é um assunto muito legal, né? Porque sempre tem alguma coisa que escapa, né? Mesmo pra gente que é mais experiente na regra, né? Aí tem o Quinho falando sobre esse mundo do botonista, o que é pensar o futebol de mesa, tecnicamente, taticamente, essa coisa do feeling do campeão, né? Porque o cara é super gabaritado para falar. Eu acho muito bacana a coluna do Quinho, chama Um Toquinho Mais, e vai sempre ao ar nas quintas-feiras. Porque é a chance de você entrar na mente do campeão, né? O campeão ele é diferente, ele tem uma mentalidade diferente. Eu percebo isso, Papa, não sei se você concorda. Concordo. E aí na segunda-feira eu falei assim, eu quero alguém mais fanfarrão, quero fazer um pouco de graça. Chamei o Bad para fazer o curtinhas do Bad. Só que eu tô achando, eu vou puxar a orelha do Bad. Eu chamei ele para ele dar uma descontraída no nosso conteúdo. O Bad é super sério ali. Nem parece o Bad que a gente conhece, né? É verdade. As curtinhas do Bad. Aí começou. Eu parei de convidar as pessoas começaram a chegar e falaram assim, não tem um espaço pra gente fazer tal coisa aí? Aí eu já comecei a conversar sempre, eu converso diariamente com o Carlos Cláudio, falei, Carlos, você vai virar o chefe de redação desse bagulho aqui, você vai supervisionar isso aqui, esses caras que querem escrever. Aí depois logo veio o Marcelo Lages para falar sobre futebol de botão fora do Brasil, eu acho isso super legal. Acabou chamando uma galera da Europa, né, o Halley lá do Japão, o pessoal dos Estados Unidos descobriu o mundo botonista e prestigia pra caramba os programas, né, os conteúdos. Aí deixa eu só lembrar, para não ser injusto aqui, agora, mais recentemente, chegou o Márcio Bariviera, um cara do Rio Grande do Sul que eu não conheço pessoalmente ainda, mas, o cara é um artista. Se você não teve ainda, Papa, e os seus ouvintes agora, não tiveram ainda o prazer de ler o texto do cara, ele escreve literatura sobre futebol de botão. É a coisa mais linda do mundo. Ele escreve crônicas sobre futebol de botão. É de levar as lágrimas, é um negócio bonito mesmo, é coisa de quem sabe escrever. Essa coluna dele chama Botão Raiz. Por quê? Porque ele não joga botão 12 toques, ele só joga botão brinquedo. E ele fala dessa brincadeira da época de criança, ainda é sensacional, porque leva a gente a viajar para essa época também nossa. Aí por último teve essa ideia do programa de domingo. Falei assim, quer saber? Já tem conteúdo pra caramba durante a semana, eu vou soltar isso na mão dos caras e eu vou fazer um programa em vídeo, todo domingo, estilo Esporte Espetacular. E a ideia era botar esse vídeo sempre meio-dia na internet, mas eu tenho tido alguns problemas técnicos nas 2 últimas semanas, mas isso vai ser corrigido e em breve teremos um programa nas manhãs de domingo mesmo, tá? Professor, deixa eu te interromper só um instante. Pode falar, querido. Eu vou encerrar essa live, porque ela vai completar 1 hora, e vou voltar com a segunda. Vou voltar com a segunda já em seguida para você entrar. Porque a gente bateu o recorde. A gente bateu o recorde. Que legal, cara. A gente bateu o recorde. Então, eu vou encerrar e aí a gente continua e a galera vai voltar novamente. Beleza? Combinado. Fico no aguardo, então. Valeu. Vai lá. Aí, pessoal, vamos ver se vai dar certo, né? O combinado não era esticar, mas não tem como, cara. Agora o assunto tá bom. E aí, o combinado era não ter a segunda live, porque, segundo a diretoria do programa, né? Porque eu apenas fico conversando, mas existe uma equipe por trás que já está reclamando do banner pelo avesso. Eu vou ter que arrumar alguma coisa essa semana para botar camisa, fazer alguma coisa, né? Os caras estão cobrando, os caras estão cobrando. Eu disse, não faz a segunda live, porque possa ser que não deu a mesma quantidade. Bem, já batemos o recorde na primeira, é fato. Então, o que vinha é lucro. E que o assunto... Já tem 20, rapaz.
Já tem 20 pessoas conosco já, hein? A gente chegou quase 50. O recorde... Isso. A gente sabia que tu era o cara. A verdade era essa. Até Flávio Afa, para você ter ideia, nas outras 4 lives, ele deixava o celular dele com a filha. Para a filha não ficar perreando ele e ele assistir série. Até o celular ele não deu para a filha dele. Ele tá aqui ao vivo. Tá grudado lá no... Tá. Imagina se... Um grande abraço para ele. Não, para você ter ideia. Né? Então, assim, tem algumas perguntas que o pessoal sempre fica fazendo. Só que, infelizmente, realmente, a gente não tem o tempo hábil para colocar isso. Entendeu? Então, tem um que acompanha todas as lives, que é ele é do São Martins, o Valença. Ele fica o tempo todo fazendo as perguntas e eu nunca pergunto. Então, Valença está aí. Se quiser fazer a pergunta, Valença, fique à vontade. O Leandro também do Náutico, ele até me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Leandro. Ele fala assim, pergunta ao Jefferson qual a diferença de decorar gola e vitrine e o que ele acha melhor decorar. Eu acho que você já falou, né? Na verdade, assim, o argola dá um trabalho desgramado. Se eu cobro R$50 para decorar um vitrine, eu não faço nem por 150 o argola. Parabéns pro Nando, que faz decoração, o Kio, que faz decoração argola, e uma galera, né? O Rodrigo Ribeiro. Olha, não diga isso, porque aí eles vão aumentar. Isso é que é difícil. Mas deixa os caras estar cobrando aí o valor que tá, pô. Não tem como. E que bonito o trabalho deles, hein, cara? Como tá incrível as decorações, como estão incríveis as decorações dos argolas ultimamente, meu Deus. Tá. Assim, e também né, os fabricantes, né? Cada um que tá chegando, tá inovando, né? Tá trazendo. O São Martinho entrou. O São Martins entrou, mas é o Valença. Ele agora tem que aparecer. Ele ficou o tempo todo enchendo o saco. Então ele vai ter que aparecer agora. Senão Abraço pro Geraldo Rochinol. Esse Geraldo Rochinol, ele é de Garanhuns. Cara, esse cara é muito querido, velho. Ele acompanha o canal também, Mundo Botonista. Você acredita que ele, quando tem etapas em Recife, ele viaja mais de 400 quilômetros. Você tá brincando. Nem gosta de botão. Não, nem gosta. Bota vem ele com o filho dele, né? Pega o carrinho, vai, ó. Chega em Recife. Quem que falou? Ô, Papa, desculpa, alguém falou aí que quer a miniatura do Mundo Botonista aí, ó. Eu não sei quem foi. O Valença aqui, chegou. O Valença chegou. Aí... agora vem a pergunta dele. Vamos aguardar a pergunta dele para a gente seguir na sequência, né? Você falando, explicando mais do Mundo Botonista. Vamos aguardar o pessoal se conectar, então. Tá quase lá já, hein? Não. Tá parecendo 35 para mim. A gente bateu o recorde, cara. Não tem para onde. Legal. Merecido. O programa de vocês é muito legal. Porque sempre a gente... Na verdade, é que eu sou meio tímido. Mas eu já tive vontade de fazer tipo um jornal, mais ou menos o que tu tá fazendo hoje no Mundo Botonista. Mas era específico para Pernambuco e seria, vamos dizer, 2 dias antes de uma etapa. Que legal. Uma ideia bacana. Os grupos, categoria Master, os grupos, nos números, quem vai poder se passar, quem não vai, quem é o favorito para ganhar essa etapa. Eu tinha vontade de fazer isso. Aí vai para o adulto, né, para o infantil, fazer esse meio informativo e criar expectativa. Isso dá conteúdo, hein? É legal. E criar uma expectativa para aquela final, para aquela etapa. O que foi conversado na sexta-feira à noite,
né, como é que ela vai se concretizar no domingo. E no dia Já vai seguinte, alimentando, né? Você já vai alimentando ali a vontade do cara, né? Vai meio que instigando, ó, esse cara aqui do grupo A vai pegar um clássico fulano, quem vai ser o primeiro? É os números que estão dizendo, ninguém aqui está chamando ninguém de favorito, mas, tipo, dá aquela pilhada, né? Botar aquele pinguinho. É um prognóstico do Papa. A imprensa faz isso, cara. Né? Com certeza, o tempo inteiro. Eu já pensei em fazer isso. E o melhor de tudo seria o pós-etapa. Com certeza. Porque no pós-etapa sempre tem um medalhão que cai para bronze, que cai para prata. E quem é que, tipo, vai acabar virando um estandarte, não sei. Né? Você vai falar, o atleta de baixo que se destacou. Né? Aqui em Pernambuco. O Papa, você gosta do mal feito, você gosta do mal feito também? Cara, é bom, né? A gente tem que aproveitar, né, cara? Quando tem. Então, assim, eu já pensei em fazer isso. Mas eu digo, pô, eu sou meio tímido com essas coisas, não rola. E aí, com essas lives da quarentena, a gente acabou brincando aqui, né? Fica essa brincadeira e gostando. Claro, a gente só para no intuito de informação. Mas cabe a você aí já colocar essa aí, tentar melhorar ela. De uma certa forma. Você sabe que essa é uma coisa, não é muito simples de fazer, porque assim, o Mundo Botonista fala dos eventos nacionais. Então, lógico que tem os favoritos dos eventos nacionais, né? Então, mas seria muito bacana você fazer um debate. Eu já tentei fazer alguma coisa, assim, não fui muito bem sucedido. Tecnicamente, assim, falhou o microfone no dia. Mas está lá na internet esse negócio. Antes do Campeonato Brasileiro de Londrina aqui, eu juntei o Ednilson e o Vitor aqui em casa mesmo, nesse estúdio improvisado, e fizemos um bate-papo. Quem que vocês acham que são os favoritos e tal? Qual a expectativa de vocês? E o Vitor, deve ter um rei na barriga, aquele menino, nasceu com um negócio virado para a lua, ele falou assim, cara, eu gosto de jogar em casa, hein, meu? Eu vou te falar, eu levo sorte jogando em casa. E não deu outro, ele levou o brasileiro de 2018 aqui. Não, eu sempre... Quando eu comecei a jogar, não sei se tu conheceu Humberto, se tu conhece, Humberto Securão, que é daqui de Recife. E normalmente quando eu vou para viajar, aí ele diz, é no Paraná? Vai ganhar alguém de lá. Olha só. Né? Menos em 2014, que o campeão foi o Jefferson do Palmeiras, mas o vice foi Ricardinho. Tinha um Paraná na final. Em 2016 foi pior. Éder está aí para explicar. Cara, na Copa do Brasil, o campeão do adulto voando foi o Ricardinho. E no Master, tinha 3 nordestinos, um em primeiro, um em segundo, um em terceiro. Eu não me lembro a sequência, mas era Manuel e Joaquim. E tinha um quarto lugar que era um cara do sexta bola. Adivinha quem foi campeão na última rodada? Deus. Quem? Quem levou? O do quarto lugar, que era do Paraná, foi para primeiro. Os três craques que tinham lá, Éder, Manuel e Joaquim, fizeram a façanha de perder cada um seus jogos. Foi o Luiz Ricardinho. Cara, o Luiz, que é do Master? Isso. Luiz Ricardinho. Sexta bola. Isso, sexta bola. Aí eu disse, porra, o Humberto é foda. E boquinha, porque toda vez que tem campeonato, vai ganhar alguém de lá. Né? Mas o Humberto não é aquele que fazia paletas com... Não, ele, né? Sim. É ele que tem as paletas de tacador. Então, um grande abraço a ele. Fala para ele parar de mexer com as tartarugas. Eu sou fissurado por paleta. Eu tenho 3 paletas que eu comprei com ele, ó. Bonita. Cara, eu assim, de time, até ando com pouco time agora, viu, Papa?
Agora, paleta, eu sou fissurado, hein? Eu tenho paleta aqui que eu já paguei quinhentão nela. Essa daqui é uma paleta que eu paguei quinhentão nela. Essa daqui, 450. Essa é aquela três paletinhas paleta... dessas. Essa é aquela paleta antiga. Essa daqui é aquela que o pessoal chamava de tartaruga, né? É um celuloide japonês, né? É um material bem... ele não interessa mais para o pessoal fabricar esse material, mas ele era muito bom porque ele é macio, ele não enrosca em botão nenhum. Muito boa essas paletas. Então, aí sempre tem... E quem tem não vende. Quem tem não vende. Eu já tentei beber da Faro para ver se ele me vendia uma, o Faro tem uma, o Faro tem um bocado. Tem sim, ele tem sim. A gente tomando uma, eu digo, e aí, vai vir uma para mim? Ele faz, não. Eu ganhei uma de presente uma vez do Vicente Muratori. Eu decorava muito o time vitrine para o Vicente Muratori, é um dos grandes colecionadores de vitrines. E uma vez ele falou assim, quanto é o serviço, Jeff? Eu falei assim, olha, eu não vou te cobrar não, eu queria uma paleta de presente. Rapaz, ele deu, mas deu com uma dor no coração. Olha, quem tá na live aí é o Armandinho. Armandinho é o que? É o pai? Esse aí, ó, chegou o pai da criança, ó. Chegou o pai. Não sei se ele estava aqui a hora que a gente contou a história, né, Papa? Não sei se ele estava aí a hora que a gente contou a história, mas segundo o seu Lorival, o Armandinho é o pai do vitrine. Eu sou só o padrinho. No mínimo, mandaram um WhatsApp para ele. Entra lá que estão falando do vitrine. Ele é a figura. Mas voltando aí ao mundo botonista, Jefferson. Conta mais pra gente aí. Então, só finalizando aquela questão que eu te falei, né? Chegou um momento que eu falei assim, olha, tudo isso acontecendo durante a semana é como a imprensa, né? Chega no domingo, tem lá o Fantástico. O Fantástico é uma revista eletrônica. Eles mesmos se chamam de revista eletrônica, né? Revista eletrônica semanal. A sacada do Volta ao Mundo em uma semana é exatamente essa, né? É tentar retomar com devido carinho aos leitores tudo que foi tratado durante a semana. Então, o cara vê lá a matéria a audiocoluna do BED na segunda e manda comentário, eu já guardo esses comentários e já passo para o BED. Geralmente é assim que funciona. Eu falei assim, eu não posso perder isso tudo, eu preciso botar esses caras em algum momento juntos para falar todas as pessoas que curtiram aquele conteúdo, né? E, cara, nós já estamos em 14 pessoas agora, para você ter uma ideia. Então realmente tem muito assunto para discutir. Só voltando um pouquinho lá atrás, da ideia que eu tinha, né, de falar dos campeonatos, tecnicamente, eu acredito que você está fazendo isso hoje, porém, a gente não está tendo assunto, que são os correspondentes. Isso. Mas eu acho que naquele momento que o correspondente do Nordeste, que é o Pentinho. Isso, Alexandre Raposo. Inclusive um abraço para ele. É uma pessoa que eu gosto muito. Sensacional ele. Gente boa demais. Ele é muito amigo do Pedro Cirnei também, né? Sim. Ele é muito amigo. Pedro, quando eu conheci Pentinho, o Pedro já era amigo dele, eles têm muita afinidade. Mas naquele momento, né, que o Pentinho for falar, eu não sei se caberia ali, naquele momento, dizer, vamos ter a segunda etapa, os favoritos. Foi para isso que... Né? Sim, Papa, até a título de esclarecimento, desculpa interrompê-lo, é exatamente para isso que foi criado esse quadro. Só que nós estamos num período de pandemia, mas a ideia é essa, é conectar as praças. O programa chama essa sessão do programa se chama Pelos Quatro Cantos do mundo botonista, na verdade, né? Porque tem os 4 estados aí onde tem mais adeptos hoje em dia da modalidade que a gente joga ali, que é o 12 toques. Mas assim, estrategicamente estão colocados. No último domingo mesmo, eu já desafiei o Pentinho. Falei, cara, você vai falar, o que você menos vai falar hoje é de Pernambuco. Eu quero que você vá conversar com os presidentes, diretores aí do Norte e Nordeste. Pode falar com o Ineto lá em Manaus, pode falar com o Marquinhos lá no Ceará. Eu quero que você traga informação do Nordeste. Você está representando esse povo todo aí, cara. E ele fez isso, né? E a ideia é essa, é ter
todo domingo dá uma pincelada lá. Meu, o que tá rolando aí? É que agora tá rolando muito pouco, tá rolando quase nada. Eles arranjam assunto ainda, tadinhos. Tá sendo um desafio para eles arranjar pauta. Inclusive, semana passada, antes de você fechar, né? O coordenador do esporte jogou no grupo dos coordenadores de Pernambuco, do qual eu faço parte. Pessoal, alguma matéria, esse bicho, a única coisa é que a gente está treinando em casa. É verdade. Então, sabe o que eu pensei essa semana? Eu vou num amigo meu que tem uma gráfica e vou fazer uma impressão de uma geral de uma torcida. Estou pensando da Lazio, do Newcastle, são times que eu gosto, para ficar chutando e olhando para a torcida atrás, né? Para não ter aquele aspecto que eu estou só. Porque... Você gosta da Lazio, Papa? Ah, gosto, cara. Sou fã da Lazio. É um dos times que eu tenho agora. Ah, muito bom. Curto também. Mas, eu vou fazer uma geral para não estar me sentindo tão só, porque quando eu estou chutando, que meu filho vai fazer 5 anos ainda, ele mal está na mesa. E ele é sempre assim, eu digo, a mesa é grande. Eu digo, filho, fica desse lado, gritando, que papai está desse lado, chutando. Ele faz, mas eu quero ficar onde o senhor está. Aí eu digo, então venha para cá. Aí, ou pro outro lado ele faz, não, eu quero ficar com onde o senhor está. Então não dá para treinar com ele. Eu espero ele dormir cedo, quando dorme. Senão não tem como você brincar lá, treinar, né? É muito divertido. Eu estou fazendo um pouco do caminho inverso agora. Não sei nem se eu podia te contar isso, Papa, mas assim, eu não sei se porque eu me envolvi muito com a coisa de cuidar da mídia e tal, me apaixonei demais por esse lado do botão agora, que eu fui perdendo um pouco daquela gana da competitividade, sabe? Do treinar para jogar, para ir para as cabeças. Modéstia à parte, eu até já joguei botão em bom nível. Já fui campeão aqui no Paraná, eu já fui campeão do ranking paranaense aqui, no ano, inclusive, que o Vitor e o Ednilson ainda estavam aqui, o último ano deles aqui, antes de irem para o Rio. Mas assim, eu fui perdendo, eu fui descobrindo outras coisas que me dão mais prazer ainda no botão. Uma delas é essa. Então, talvez as pessoas achem estranho, né? Chegar lá no Campeonato Brasileiro e um cara ter viajado de Cambé, cheio de mala, de container, pegado voo, fazido ponte aérea para ir para Nova Friburgo, para não dar uma palhetada, né? Para cobrir o campeonato. Mas acredite, esse prazer, para mim hoje é bem maior do que jogar. Assim. É impressionante como isso cobriu, me dá uma satisfação que eu não sei nem descrever. Né? Eu tenho percebido, você está chegando a um nível, né, do paralelo do jogo que alguns fabricantes estão tendo. O cara começa a fabricar depois de que não quer mais jogar. O Vitor me adiantou que isso ia acontecer. Ele falou, Jefferson, eu vou te falar, o cara começa a se envolver com outras coisas do botão, daqui a pouco ele não tá mais jogando o botão com aquele afinco e tal. E de fato, eu até tentei, sabe? Falei, vou me dedicar, vou treinar mais sério. Não consegui mais, do mesmo jeito, não consegui mais, Papa. É que você começa, eu acho, né? Você começa a ver de outra visão, a saber que, porra, eu vou transmitir isso aqui. Né? Os caras fazem... Eu vejo que E o Vitor é um grande incentivador do meu trabalho desde o início, e ele sempre me diz o seguinte, falou, Jefferson, se você não fizer, ninguém vai fazer. Como você, ninguém vai fazer. Então, você está fazendo uma coisa pelo botão que realmente vai entrar para a história, vai mudar o jeito que a gente vê botão. É muito importante o que você está fazendo. Então, não ache que é pequeno ou que você está perdendo alguma coisa e não jogando, porque é muito valioso o que você faz. É muito grande esse negócio que você está fazendo. E isso eu tomo como incentivo, carrego isso no meu coração e pratico mesmo isso com todo o amor, Papa. Não, isso aí você, particularmente, eu tenho visto esse Volta ao Mundo. Foi um prazer, assim, você tá querendo puxar o futebol de mesa das regiões. Me corrija se eu estiver errado. As informações de Porto Alegre é o Alex que puxa. Então, tem que ser.
tá? Vai chegar um momento que, assim, eu não formatei isso ainda, Papa, para te responder, isso que tem que acontecer, mas, assim, na hora que a coisa toda estiver acontecendo, né, campeonato, voltando, calendário e tal, vai ter muito assunto, né? E os meninos têm um tempo meio contado ali para a participação deles. Então, Pois é, foi o eles que têm eu que vi. selecionar. Isso, eles têm que selecionar muito bem essa pauta deles para não extrapolar esse tempo. O Pentinho conseguiu fazer bem isso agora com relação ao Nordeste. Falou de 4 estados numa pancada só, mas foi apertadinho. Vou começar a desafiar os outros. O Alex, por exemplo, já tem um desafio grande aqui no Paraná, porque ele tá ligado à Liga União, aqui no norte do estado. E eu falei assim, Alex, já falou bastante do norte, agora eu quero que você fale de Curitiba. No último domingo ele falou com o pessoal de Curitiba. Mas por enquanto o grande desafio deles tem sido criar pauta, né? Achar pauta, ir atrás do pessoal, sabe, Papa? Depois, quando tiver campeonato acontecendo, vai ser uma festa. Não, vai, com certeza. O podcast, sério, é porque eu sou um cara que eu sou meio desinformatizado, diga-se de passagem, não sei usar muita coisa. E eu te juro, cara, que esse podcast para mim já tinha acabado. Isso era coisa de começo de 2000. Sim. E de repente tu me volta com isso, né? Tu me volta com isso. E com o corre-corre do dia a dia, eu estava mais escutando os podcasts pelo celular, jogava no som do carro. Sim. E, cara, foi muito massa. Você fez... Os 2 caras que mais falou até agora, me corrija se eu estiver errado. Foi o Erismar e Isso. Foi os 2 caras que, enquanto os outros estão na casa ali de 40 minutos, 45, 46, os caras passaram de uma... Entendeu? E ótimas entrevistas, né? Tipo assim, a entrevista do Erismar é super longa, mas assim, uma delícia. Acaba que você nem vê, né? Tem muita história para contar, Erismar. O próprio Éder também é muito bom de conversa, né? Meu Deus. Não, são 2 contadores de história. O Erismar, cara, se você for sentar com ele numa mesa de bar, você vai acabar, vai virar a noite e o cara tá falando. O Éder é a mesma... E assim, o bacana... o bacana do Erismar é o seguinte, ele fez muito parte da história do Botão, na verdade, né, Papa? Ele tem muita história, assim, séria, importante, decisiva da história do futebol de mesa dos Itoques para contar pra gente. Eu vou te contar uma. Ninguém nunca falou isso. O Éder, ele te conta uma história 10 vezes e ele passa 10 emoções diferentes. Ela não vira a mesma história. Entendeu? Sempre tem um glamour a mais. Eu já tenho tudo anotado. Um grande beijo lá pro Éder. Um grande beijo lá pro Éder, Papa. Tenho conversado eventualmente com ele, mas ele tem uma coisa, um objeto na casa dele que é alvo da minha cobiça. Ele tem um quadro. O quadro? Que quadro é aquele? Você já viu esse quadro ao vivo, não? Eu preciso de um quadro daquele. Já. Eu quero aquele quadro. Eu vi aquele quadro no dia, no outro dia fui campeão no torneio que teve na cidade vizinha. O Éder, me manda uma foto desse quadro que eu vou tentar replicá-lo, porque eu pinto, Papa. Eu gosto de pintar também um pouco. Ah, é? Então... vou fazer um quadro isso aí pra mim. Eu vi esse quadro lá, eu tive o privilégio de ver lá. E eu olhei assim, pô, né? E se não me engano, ele mandou fazer. Tem uma história aí por trás. Tem uma história. Ele tirou uma aí. foto e mandou pro pintor fazer. É isso aí, é isso mesmo. Foi isso mesmo. Ele está aí para contar. Eu posso aproveitar. Desculpa, eu não queria dominar a sua live de maneira nenhuma, Papa. O pessoal, mas assim, se eu não mandar um abraço aqui para esses caras, depois eles me puxam a orelha, porque todos eles são o mundo botonista. O mundo botonista não sou só eu, não. Então, tem o Alex Martins, que está com a gente aí na live. Um dos primeiros a abraçar essa causa. O Alexandre Raposo, que a gente já falou dele, o Pentinho. Nós temos o Bed, que nós já falamos. Nós temos o Carlos Cláudio, que é meu redator, meu chefe de redação. Ele é muito importante. Para ele olha, o Carlos Cláudio, Papa, eu vou te falar uma coisa. O cara
Um dia eu falo assim pra ele, quando é que vai acabar? E quando acabar os temas? Né? Ele falou assim, mas como que vai acabar? Não tem como acabar, eu penso em botão o tempo inteiro. Eu tenho anos e anos represados de temas aqui guardados, não vai acabar nunca. Eu tenho o Chico Júnior que está chegando agora, semana que vem Chico Júnior vai estrear segunda-feira uma coluna de humor. Vai ser a primeira coluna de humor do nosso canal. Vai se chamar, deixa eu ver se eu lembro, eu criei esse nome hoje, Submundo. Tá? O Chico que tu estás falando de São Paulo? Lá do Círculo, esse mesmo. O Chico é uma figura. Um chato. Não, eu chamei ele por ele ser chato. Bicho é cabuloso. A gente pode colocar ele como que personagem hoje da televisão? Meu Deus. Hoje em dia não tem. Se fosse antigamente, seria o Pedro de Lara. Chato pra caramba. Chato. E é um cara que tem uma veia bacana para escrever sobre humor e tá chegando com tudo aí. Já me mandou a primeira coluna, achei um barato, tá? De sábado de manhã agora tem um... Cara, tá fazendo um sucesso enorme. É no YouTube também. São umas aulas do Vitor. O Vitor tá dando uma de professor de botão agora. Ele tem lá um quadro dele chamado Academia do Botão. Então a gente começou pelo nível básico, ensinar as coisas mais básicas do botão. Eu não sei se você já teve chance de ver, Papa, mas na primeira semana teve uns 800 acessos nesse vídeo. Foi bem legal. Eu assisti já os dois. Não foram dois que você Muito fez? legal. Eu acho que isso. Próximo sábado vai o terceiro ao ar, ele vai falar sobre flanelas. Na verdade, o assunto vazou, mas eu guardei segredo. Eu sabia que ia ter esse... Eu sabia, inclusive, eu sabia que você estava lá em determinado momento, porque tem uma pessoa do Paraná que disse, chama o Vitor para a tua live. Eu sabia que as pessoas elas têm conteúdo para você discutir uma live com eles. Eu sabia. Eu disse, mas não, já tem, eu conheço o Vitão, mas será que o Vitão vai parar para fazer isso? Eu vou chamar. Aí ele vai lá, que inclusive o Jefferson está nesse momento fazendo uma filmagem. Aí eu digo, então quando acabar a filmagem, tu me diz, porque eu pego o Vitor no calor. E aí ele aceita. Aí eu já sabia disso, mas guardei segredo. Daí pode ficar tranquilo. Papa, o Vitor não foge à luta, não. É um cara que também só pensa em botão, pelo amor de Deus. Não sei como é que ele consegue advogar. Pois é. Mas ele ama botão demais. É um atleta do botão. Bom, eu tenho aqui o Igor Quintais, que é um dos nossos correspondentes, ele que responde pela FEFUMERGE. Tem o Marcelo Loiacono agora no podcast que você tanto curte. E aí, que você está gostando do Loiacono? Fala pra gente. Eu acho que eu vi ele agora há pouco aí. Não, o Loiacono estou gostando. Tava faltando um metaleiro rock and roll, né? Então, isso mesmo. Chamou o cara certo. Ele chegou para trazer rock and roll nessa brincadeira. Thrash metal. Eu tenho o Márcio. Eu tenho o Márcio Bariveira, lá do Rio Grande do Sul, lá de Rodeio Bonito. Esse cara eu não conheço pessoalmente, mas sou apaixonado pelos textos que ele escreve na coluna Botão Raiz. Essa coluna, o cara... Deixa eu contar rapidinho a história do Márcio Bariveira. O mundo botonista estava já, né, já tinha passado de 1.000 assinantes e tal, estava super animado ali. Falei, nossa, agora vai bombar, cara. Aí no meio da tarde, eu muito ocupado, esse cara me mandou uma mensagem. Oi, meu nome é Márcio, você não me conhece. Eu acompanho o seu trabalho. O que você é do Mundo Botonista? Eu falei assim, eu sou o criador, eu sou o CEO do Mundo Botonista. Aí ele falou assim, então é com você mesmo que eu queria falar. Eu escrevo para um jornal aqui da minha cidade, um bom jornal, eu escrevo crônica, eu gosto de crônica. Você é professor de português, talvez goste também de literatura e tal. Eu falei assim, se eu mandar um texto para você e você julgar esse texto bom, você me daria uma chance de escrever uma coluna pro portal e tal? Eu falei, cara, manda aí e tal. Mas assim, falei com um certo, sabe? Falei, tô sem tempo, eu não vou nem ler esse texto agora, vou ter que ler mais tarde e tal, né? Manda lá, cara, tudo bem. Não fui mal educado, mas falei, manda, né? Beleza. Ele me mandou e eu tava meio sem tempo. Falei, eu vou ler, comecei a ler, falei assim, vou mandar pro Carlos Cláudio, ele que tá aqui pra ler as coisas. Falei, Carlos, você é um cara do Rio Grande do Sul, querendo participar com a gente, vou te mandar o texto dele.
Meu, o Carlos Cláudio me mandou uma mensagem, falou assim, meu, onde você achou esse cara? Que isso? Esse cara, chama esse cara. Pelo amor de Deus, não deixa esse cara sumir. Falei assim, é mesmo? Já fui ler o texto, né? Realmente. E foi isso que aconteceu. Eu já dei a devolutiva para ele. Falei, cara, sensacional, o seu trabalho é maravilhoso, mas você consegue fazer um texto por semana? Ele falou assim, consigo até mais, fica tranquilo, vou te entregar adiantado. Cara, é E o muito bom. Carlos Cláudio. E eu falei assim para ele, né, pro Carlos Cláudio, falei, ô Carlos, mas que dia nós vamos colocar ele? O Carlos Cláudio falou assim, meu, não quero saber de dia, esse cara vai. Não tem dia da semana para ele, esse cara vai ser uma estrela, vamos botar ele no domingo. Falei, caramba, então tá, então vamos. E ele abre as manhãs de domingo, 7 horas da manhã tem lá o botão raiz pra gente ler, esse Márcio Bariviera. E eu tenho um repórter muito importante, hoje mesmo ele publicou um texto, que é o Quartim, o Oswaldo Quartim Barbosa, lá do Círculo Militar. O Quartim, cara, ele é um jornalista talentoso também, tem um texto primoroso, ele fez uma matéria hoje, muito legal, Papa. Ele entrevistou todos os presidentes de federação do Brasil e Caraca, escreveu uma baita de uma. Ele escreveu uma baita de uma matéria, assim. É uma matéria que se você pegar e publicar ela na Veja, na Isto É, na época, é aquele padrão de reportagem, é um negócio escrito por um profissional mesmo, um negócio. Poucas vezes o Botão teve um negócio grande assim, cara. Muito bonito o texto dele. Tá lá eu no tô nosso achando, site. eu tô achando que o mundo botanista está conseguindo recrutar esses talentos que estavam perdidos. Porque o Barbosa mesmo já teve blog, já fez cobertura de campeonato. Eu sei que o Barbosa já viajou só para cobrir campeonato em Curitiba uma vez. O Barbosa que tu fala é o de Curitiba. Não. Não, é o Quartim Barbosa. É o cara que fez o gol do título brasileiro Interclubes pro Círculo. Bola no sino. Ah, sei. Cara, é muito Tá? bom. E tem o Quinho, que eu já falei aqui. Chega de falar do Quinho. Super talentoso. E tem o Vinícius Ramalho de São Paulo, que o pessoal elogia muito. Ele tem aquela pegada de jornalista, né, mesmo, né? Então, na hora que ele coloca ali a postura ali, eu já falo, pô, que legal, né? É um jornalista mesmo, né? É um cara formado para isso, né? A gente é metido a besta, o cara é jornalista, né? O cara deve pensar, né? Esses putas estão brincando e eu fiz faculdade 5 anos e Então. é mais ou menos por aí. Mas eu tenho muita humildade, viu, Papa? Eu converso com esses caras para aprender, sabe? E eu não sei alguma coisa, eu já vou direto. Falo assim, você que é jornalista, pesquisa tal coisa para mim, eu preciso saber. Me ensina. E é assim, cara, a relação nossa é muito boa. Até agora os 14 não estão se acotovelando, estão todos muito felizes com a construção e com o que nós temos até agora. E tem espaço para mais. Ô Jefferson, você já pensou em... Há um tempo atrás, estavam dizendo que iam fazer um álbum, uma coisa assim. Já pensou em sair do vídeo e ir para a impressão do mundo botanista? Eu já tive algumas experiências, Papa. Lá no passado, meu Deus do céu, 20 anos atrás, talvez um pouquinho menos, 18 anos atrás, eu criei um boletim, parecia uma revista. Tem algumas guardadas aqui. Tinha assinantes locais aqui, não eram muitos, sei lá, 20 assinantes, mas eles sustentavam a minha impressão, porque impressão era uma coisa cara na época, né? Eu imprimia em casa e tal, e encadernava, dava trabalho aquilo. Chamava-se Boletim da Rambra, era muito bacana, falava sobre o futebol de mesa aqui do norte do estado. Mas me dava um trabalho desgramado e eu pensava, putz, paga o custo de impressão, é muito complicado. Talvez hoje em dia não esteja tão complicado assim, mas eu acho que a internet matou esse tipo de mídia. Porque você vai comprar uma revista, né, um boletim, que precisa ser impresso e tem um certo custo, se você pode publicar isso e ler, acessar isso na internet. As próprias revistas estão... Você pode ver que os jornais aqui na minha cidade, por exemplo, o Jornal em Londrina, que é um jornal Folha de Londrina, eles não têm mais impresso durante a semana, só imprime o caderno de domingo. Mas o que eu acho que está faltando, eu como fã do álbum de figurinha, está faltando isso. Entendeu? E digo mais, eu sou da época que abaixo da figurinha vinha clubes que participou, gols marcados, claro, gol impossível. Mas vamos lá, no mínimo,
clubes que participou e títulos que conquistou de cada atleta. Show de bola. Até 89, a Panini não fez isso. Era só a figurinha e o nome do jogador. Era só a figurinha. O nome do jogador já vinha na própria figura. Ô, Papa, olha o Valência lá dando uma sugestão. Ó. Faz um álbum de figurinhas virtual. Nisso aí eu sou contra. O álbum tem que ser folheado. Tem que ser papel. Papel. Entendeu? Mas, assim, eu acho que... Me parece que estão produzindo uma situação parecida. Não, um álbum aí vai sair. Eu acho que o Rio de Janeiro fez um. Não sei. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu acho que dá pra gente fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa, Papa. Deixa eu te pôr a par de uma coisa. Quando eu estava organizando o Brasileiro aqui em Londrina, e botei o site do Mundo Botonista no ar e tal, e os primeiros vídeos, né, chamando a galera para vir. Eu lembro que eu consegui uns testemuniais do Marcelinho Carioca, falando, pessoal, que vai jogar o Campeonato Brasileiro aí em Londrina, aquele William que joga no Palmeiras, mandou vídeo também. Eu consegui uma galerinha famosa, assim, fazendo testemuniais para o campeonato, né? E aí eu me lembro que, talvez por conta disso, da notoriedade que acabou ganhando ali aqueles vídeos, tem um cara que trabalha fazendo álbum de figurinha. Ele produz, acho que chama Star Chromos, ou Chromostar, alguma coisa assim. E esse cara entrou em contato comigo, me ligou, a secretária dele me ligou e falou assim, olha, você não quer fazer o álbum no campeonato aí de Londrina e tal? Aí ela me apresentou a planilha de custos e tudo. Eu levei isso para o pessoal que estava à frente da organização aqui junto comigo e a gente, por falta de tempo, acho que acabou não fazendo. Mas é um negócio assim que pode trazer até... Vou te explicar como é que funciona. Eles vão lá no dia do evento, eles fotografam todos que estão lá no local do evento, e até o final do campeonato eles fotografaram todos, pegam a ficha, nome, camisa, clube, certinho, e aí eles imprimem este álbum com as figurinhas e despacham, porque o cara compra esse álbum durante o campeonato, o próprio cara que está ali no evento, e aí ele manda depois por correio pro cara. É assim que funciona. Não tem custo para quem está fazendo o campeonato, né? Cara, às vezes eu era apaixonado por álbum. E em 94, eu com 15 anos, aí eu tive o meu trauma. Não que foi... houve? O que houve? Não, 96. Eu morava numa avenida, e aí a minha avó inventou de comprar a casa era dela, e era por trás da casa da avenida. Então, era uma casa que o fundo do quintal era na outra casa. Só que, vamos lá para tu entender. Existia o nosso terreno, e era cheio de frutas. Esse terreno era de esquina, e morávamos na avenida. E ela comprou a outra casa, entrando na rua, que colava no mesmo quintal de frutas. Sei, tem uma passagem lá. A mudança, tu imagina, né? A mudança não vamos sair da avenida e vamos morar na rua paralela, porque é muito barulho, e aluga a casa da frente. E nesse percurso enorme, a minha caixa dos meus times de botões, né, aqueles populares, e os meus álbuns foram extraviados. Você perdeu tudo naquela mudança. Tudo, cara. Tudo. Não, aí agora... Não, fiquei... depois eu descobri que uma das pessoas que foi ajudar estava olhando o álbum na frente da casa. Não sei que eu perdi tudo, cara. Eu tinha uma paixão por álbum, pelos times, né? Que era mais de um. Eu tinha uns 300 na época. Eu não sei se tu lembra. Linhas correntes. Linha de costura. Sei. Aí tu lembra como ela era numa caixinha laranja? Sei. Se tu fosse no armarinho, né? Puxava lá a caixinha e estava cheio de linha. E eu ia no armarinho aqui na cidade e eu pegava aquelas caixinhas laranja e botava os times dentro. E botava o nome. Você vai falar disso pra mim? Eu sou filho de alfaiate, rapaz. Minha casa era só linha pelo chão.
Então eu fazia isso. Então era tudo arrumadinho e tal, e de repente eu perdi. Que é impressionante. Eu falava as coisas às vezes, os caras faziam, tu é louco. Por exemplo, em 94, esse cara tu é louco. Eu digo, ó, eu tenho como provar. Eu tenho como provar. Em 94, a única seleção que chegou na Copa invicta, ela saiu da Copa sem fazer um gol. Desculpa, que Copa é essa? Cortou. A de 94. Copa de 94? A Sem única fazer gol. a única seleção que chegou invicta nas eliminatórias, ela chegou na Copa do Mundo, ela não fez um gol sequer. Foi a Argentina? A Grécia. Cara, foi a Grécia. A Copa de 94, né? Foi, eu falei isso uma vez numa mesa de bar, os caras jogaram o dinheiro para apostar comigo. Isso é mentira. Só que não tinha internet. Eu não sabia que tinha chegado. Eu não sabia que tinha chegado invicta também, não. Foi a única seleção em 94 que não perdeu nas eliminatórias foi a Grécia. E foi a pior. Não fez um gol. Mas grego não sabe jogar bola, não. Os caras só sabem se defender. Você tá louco. A única vez que eles fizeram uma seleção com 11 zagueiros foram campeão, né? Até os gols que eles faziam eram os zagueiros que faziam. É os loucos, né? Mas por aí vai. Aí assim, eu tenho essa coisa, eu gosto disso. E eu sinto falta disso hoje. Até minha esposa fala, meu Deus do céu, tu tá ficando velho e mais criança. Saudosista. Eu digo, tu tá ficando velho e tá ficando pior do que o menino. Entendeu? Então, é complicado. Entendeu? Mas enfim. Essa cultura do álbum, Papa, ela é muito legal. Meu filho está com 13 anos e a gente chegou a pegar 2 álbuns de Copa do Mundo já, e foi um barato. É muito legal correr atrás de figurinha, né? Aquelas bancas de troca, né? Eu imagino que agora vai demorar muito tempo para acontecer uma coisa parecida com aquela galera se acotovelando atrás de figurinha e tal. Já era. Bem, acredite se quiser, daqui a pouquinho vai acabar a segunda live. Não, teve assunto. Mas ainda tem tempo. Fica tranquilo para tu terminar aí e dar as tuas congratulations. Um amigo meu aqui da cidade fez assim, ô João, faz uma live, se lembra de mim, então vou mandar um abraço para o meu amigo Elton. Ontem, se o pai dele estivesse vivo, estaria completando 65 anos. Era Zé do Motor, era um senhor, eu gostava muito dele. Eu aperreava muito ele. É uma pessoa boa que foi embora cedo. Mas manda um abraço aí para Elton. E é um cara que sempre me dá umas dicas também e tal. Rapaz, tu tá ficando famoso. Então, seus olhos. Ele tem uma gente boa. Mas, enfim, fica à vontade aí, dê suas finalizações. Eu agradeço aí ter participado aí, aceitar esse convite. E batemos o recorde. Aí pode... eu fico, então, lisonjado de saber que batemos o recorde, né? Fico mesmo muito feliz, espero ter contribuído, Papa. Como eu disse no começo, reitero agora, é uma honra quando a gente recebe um convite assim, de algo tão bonito que está acontecendo, que vocês estão fazendo aí. Deixo novamente meu abraço, meus parabéns aqui para você, né, que bota a carinha aí, que nem você falou, eu sou meio tímido, não parece não, viu? Um grande abraço para o Adonis também, que é um cara que assim, eu admiro demais, porque ele é muito talentoso, assim, ele mexe com essa coisa de marketing, ele mexe com essa coisa de Photoshop e tal, eu admiro demais o cara que faz isso, eu sei o quanto é difícil, e ele é muito talentoso. O Ricardo Leandro, e um abraço também para o Pedro Cirne. Agradeço a todos esses malucos que estão aí até agora com a gente. Eu não sei que horas são, que eu não tenho o relógio aqui perto, mas temos 30 camaradas. Tem 30 camaradas aí grudados na gente ainda, ouvindo até agora. Um abraço para cada um de vocês que ficou até agora conosco. E eu convido todos vocês que não conheçam ainda, ou que não conhecem ainda o
o canal Mundo Botonista. Acredite, por mais que a aparência seja profissional, é tudo muito amador, tudo muito simples, feito assim, de coração. Eu ainda não ganhei dinheiro com isso, de verdade, não ganhei dinheiro com isso. Todo o dinheiro que entra é sempre assim, Bill, você me apoia, eu preciso pagar $16 por mês para manter o podcast no ar. O servidor do podcast custa $16 por mês. Você me ajuda patrocinando? Ah, eu ajudo. Então, até o tipo de pessoa que se une a gente em apoio, em patrocínio, são pessoas que também estão ali também porque amam o botão de alguma maneira e querem contribuir, não é só a coisa do ganho, sabe, Papa? Então, eu fico muito contente por esse tipo de parceria também. Agradeço a todos eles e convido vocês a se ligarem lá todos os domingos de manhã no nosso Volta ao Mundo em uma Semana e que acompanhem os conteúdos do canal. Deixa eu fazer um apelo bem específico agora. Para tentar alcançar o maior número de pessoas, eu pensei assim, vou fazer um grupo, chamar todo botonista que eu vou achar na internet e vou botar no WhatsApp nesse grupo. Mas daí eu pensei assim, puxa, mas se eu fizer um grupo, tem cara que é meio distraído, daqui a pouco o cara vai começar a comentar. Legal, o cara comenta a matéria, que foi do dia e tudo mais. Mas depois, daqui a pouco, entra um cara distraído lá, já manda uma tiração de sarro de time do outro, já manda uma foto de nudes lá, não que não seja bom, mas manda lá, não é o ambiente próprio, né? E aí, Chico da vida, né? O Chico da vida. É verdade. Daí, o que acontece? Desvirtua o sentido do grupo, eu não queria que isso acontecesse. Então eu falei assim, eu vou fazer as listas que o pessoal faz agora, né? Montei a lista de tudo que eu achei de botonista pela internet para poder espalhar esses links de manhã, né, para as pessoas. Hoje tem a coluna do Kim, hoje tem a coluna do Carlos Cláudio, tal. Só que acontece o seguinte, que eu descobri recentemente que as listas não funcionam se o cara não me tiver como contato. Ele tem que ter a mim como contato para receber esse link de manhã. Então eu vou deixar aqui um apelo para todos que estão assistindo a gente, e se você tem amigos também que não recebem a lista ainda, passe para ele o meu número de celular, para a pessoa me adicionar de qualquer maneira lá, Jefferson, Mundo Botonista, como ele quiser, e aí ele passa a receber as minhas listas possivelmente. Tá? O meu telefone é 43, o DDD aqui, 991 92 32 43. Tá bom? Tem esse telefone também lá no site do mundobotonista.com.br. Um super abraço a todos, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, Papa, que você continue levando isso muito longe. Cara, isso aqui, eu não sei se vai ter a segunda temporada, né? Eu fico brincando. Não. Espero que sim. Não, porque o não fica. E na próxima quinta, quem vai chamar de cara, até onde isso vai dar? Né? Ninguém quer dinheiro com isso. A gente só tá para descontrair, para informar. Sim. Para brincar um pouco, sei lá, né, eu tô louco para ver quando começar, para tentar fazer aquela que eu te falei, as expectativas da etapa, o pós-etapa, isso dá eu acho que vai dar mídia isso, entendeu? Então, quem que é o Edu? Desculpa, Papa, quem que é o Edu Guerra? Ele falou assim, mostra sua coleção de times, Jefferson. Ele está pedindo já faz tempo. Posso mostrar rapidinho? Mostra aí, cara. Tem tempo. Aqui, ó, tem a Lazio, né, que a gente falou. Aqui. Tem aqui o meu Manchester City, time que eu gosto muito. Aqui tem o meu time do coração, eu tenho ele em 2 versões. É o Real Madrid. Gosto muito do Toni Kroos, sou muito fã. Aqui tem outro Real Madrid, Madrid Pérola. Aqui tem o Manchester United. Todos eles decorados por mim. Para não dizer que eu não tenho argola, eu tenho um Santos, que é o time do meu pai. Isso é um preto acetinado? Não é não, querido. É um time bem antigo. Na verdade é um preto bem simples. Brilhando demais. Mas decorado com muito carinho. Não sei quem decorou, mas eu acho uma graça. E aqui é o time que eu jogo já faz 12 anos. Eu deixo aqui uma homenagem a um fabricante de botão. Não é fazer propaganda, até porque ele ainda não me apoia. Quem sabe um dia eu converso com ele para ele me patrocinar lá no canal. Mas é um material de extrema qualidade. Esse time aqui mora no meu coração, já me acompanha, sei lá, 12, 13 anos. Quem fez ele para mim foi o seu Armando Peixe. Um trabalho de muita qualidade. Polimento lindo que ele faz.
Cara, todos os times que eu tenho, eu acho que 90% é dele. Você ama do peixe, né? 90% dos meus É. times são com ele. E eu acho Ele é um que, artesão muito, muito caprichoso. só esticando um pouquinho aqui, e você há de concordar comigo, e você há de fazer alguma coisa para isso. Isso aí é Ah, sempre bom. Os artesãos, eles estão sumindo. Eles não têm rede social, cara. é O André verdade. Rafael não tem um Instagram. Esses caras não. Qual é o fenômeno? Não, o André Rafael, ele não tem o Instagram, ele só tem, parece que é o Facebook. Eu digo, cara, é uma forma de você divulgar o trabalho. Sim, sim. Fechou, finalizou. Tem dois motivos. Tem dois motivos para isso, Papa. O cara também não tem tempo, né? Porque é impressionante esses caras como eles trabalham, né? Eles não vencem as encomendas, é impressionante. E não tem ninguém quem divulgue isso para eles. Tira uma foto, ó, divulga aí, tira uma foto. Tira uma foto. Acho que está precisando disso. Quem está fazendo isso hoje? O Renato Borges. Então, mas foi eu que falei para ele, faz um Instagram, meu irmão. Renato Borges está fazendo. O Rodrigo Ribeiro com as decorações, né? Está sempre Sim. Ali. Terminou. Rodrigo é mais ativo no. Entendeu? E os outros não fazem isso, tá? Entendeu? Verdade. O próprio Paulo, ó, só para te dar um exemplo do que você está falando é verdade e corroborar com isso que você está dizendo, é o Paulo, querido lá de Botucatu, da PRP. Aí eu falei assim, Paulo, me apoia. Aliás, acho que não foi nem eu. O Paulo veio até mim e falou assim, é muito bonito o que você está fazendo, eu queria apoiar. Você acredita? Foi um cara que veio até mim. E o Paulo falou assim, Paulo, beleza, vamos pegar essa sua logo, vamos trabalhar ela, vamos fazer um trabalhinho de marketing, divulgar, né? Nos programas de domingo que eu vou fazer e tal. E antes mesmo de ele ver o primeiro programa pronto, ele já aceitou e topou e foi um parceiro desde o início. O Papa, ele não tinha Instagram e tal, acho que ainda está sem. Eu tô cobrando ele direto. Falei, não, faz o Instagram, todo mundo gosta de ver bonito pronto. E se inspira o cara a fazer o pedido também, né? Eu acho que é para ser lembrado. Hoje Sim. é para ser lembrado, porque você está na vitrine. E esses caras são artistas, né? Eles são artistas e se você não conhece, você não tem uma rede social para ver o trabalho dele, você acaba ficando sempre nos mesmos. E não consegue conhecer o trabalho. Eu conheço o PRP, uma pessoa excelente. Eu digo, PRP, eu já até ensaiei um time com ele. Uhum. Aí é que tá. Como você acaba esquecendo. Né? Porque o cara não está ativo. O Renato vai estar ativo. O Rodrigo Ribeiro aquele porre do Renato é um porre, é gente boa pra caramba, mas eu brinco com ele direto. Né? Abração pro Renato. Ele sabe os motivos, mas o Renato tá aí, né? Sempre tá postando uma coisa ou outra. Eu acho que, não sei se mais na frente você vai fazer algo parecido. Me parece que tem um amigo nosso que vai fazer algo com os fabricantes, tá? Eu não posso falar muito, mas vai. Fiquei sabendo hoje. Você ficou sabendo? Inclusive deu uns toques para ele, sim. Vai ser legal. Ele me mandou já umas coisas. Até parece que eu entendo. Mas tá ótimo. Meta aí para frente aí. Mas eu acho que tem que ser feito algo nesse sentido. Eu também acho. Você é o caminho. Quando eu falo para você, quando eu falei que você vai revolucionar o futebol de mesa, não é mais em nível técnico. Técnico ele já foi revolucionado. Eu acho que você vai revolucionar na questão mídia. O maior exemplo aí foi em Goiás. O cara do Atlético Goianiense. Viu o jogo bonitinho, padronizado. Cara, vem, eu arrumo uma sala para tu agora. Entendeu? Mas enfim, foi um prazer. E espero não ter Papa, desculpa, se você tiver 30 segundos. Fica falando. Ainda como eu falo. Ó, eu reparei recentemente o seguinte, que o botonista que joga profissionalmente, entre aspas, né, o modalidade, ele é federado, tá? Eu não sei, cara, falta um certo
um certo ativismo relacionado ao botão nele. Ele não gosta de compartilhar muitos conteúdos que tem na internet sobre futebol de mesa. Eu andei reparando isso, eu posso estar enganado, estou estudando esse fenômeno, mas em geral, os botonistas que jogam vidrilha, que jogam outras modalidades, que jogam botão mais brincando, Divulga mais. compartilham, divulga, compartilha, participa, dá like, etc. E parece que o botonista, não sei se porque, não sei o que acontece, uma espécie de falta de engajamento mesmo, sabe? Não, tu entrou num assunto que eu já percebi. Tem uns caras meio estranhos mesmo, cara. Os caras que não é uma opção deles, não tem uma rede social, fala muito pouco no grupo, né? No grupo da modalidade que ele joga. São pessoas bem restritas. Mas quando isso acontece muito com, eu digo assim, você pode ver, os medalhões. Eu não sei onde é que Robertinho fala no grupo. O Ricardinho fala no grupo. Esses caras, eles... Eu sou curioso. Mas isso é um pouco do perfil do cara mesmo. Esses exemplos que você acabou de dar, até nem é um exemplo que eu queria falar, é uma coisa mais geral que eu queria te dizer. Parece que o botonista, não essas estrelas especificamente, porque o Robertinho eu sei que é um cara super reservado, enfim, é da natureza dele, isso ele não comenta, não é sobre o botão, ele não comenta sobre nada, realmente, ele é um cara muito na dele, né? Um cracaço, eu admiro pra caramba. Mas o que eu queria falar é desse botonista geral médio, esse cara que viaja para um campeonato brasileiro sempre, quer dizer, ele ama botão, ele gasta dinheiro com botão, ele viaja quilômetros e quilômetros de distância, chega lá para jogar um campeonato, e esse cara, ele tem um negócio estranho, não sei se ele tem um pouco de vergonha, ele fala assim, eu sou um esportista do futebol de mesa. Aí o cara fala, é mesmo? O esporte que você pratica é futebol de botão? Você leva a sério esse negócio aí? Eu não sei se é por causa disso ou se é outro fenômeno, mas tem muita gente que parece que esconde isso, não gosta muito de mostrar, não sei se é da seriedade da profissão dele, o que acontece, mas... Eu já cocei os dedos assim para fazer uma pergunta pro Robertinho. Eu digo, ele é tão calado, eu não vou incomodar não. Eu já cocei, tipo, é verdade que você mandou o Lorival fazer 10 times de uma forma só, com placas diferentes? Cara, é um cara que eu queria estudá-lo. A verdade é essa. É um cara que joga com 5 times no campeonato, 5, 6 times. Claro, o Vitor joga isso, o Thiago Pena já fez isso, mas o primeiro cara que eu vi fazendo isso foi o Robertinho. Ele passar a mão na mesa e eu ver o jogo dele com um time vermelho e de repente ele puxa um time azul translúcido. Eu digo, cara, esse cara tem alguma coisa e eu fico coçando ali, querendo fazer uma pergunta. Eu ainda faço. Ainda chego lá. Minhas metas. Então fica esse recado, Papa, para encerrar a nossa live, para te passar a palavra, que os botonistas deixem de ter vergonha de assumir que são botonistas e que tem um pouco mais de militância pelo botão. A gente pode tornar o botão muito maior do que ele é, eu tenho certeza disso. O mundo botonista vai dar essa chance, as suas lives vão dar essa chance ao futebol de mesa. Eu espero. E de qualquer forma, eu agradeço aí, foi um prazer. E a gente vai se falando aí no mundo botonista. Beleza? Valeu, querido. Um abraço. Obrigado, já tá no... Cara, a gente fez 2 lives completas. Não pode juntar esses caras. Não pode. Já tá no limite final. Foi um prazer. Mais um motivo para agradecer esses malucos aí, ó. Estão com a gente até agora. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Para você.